Se é raiz, tá no pote da selva. Salve, salve minha selva, estamos aqui com o nosso 8º episódio e hoje a gente trouxe pra cá um grande nome, assim, de um cara profissional muito bom que nós temos no Juruá, conterrâneo também. E cara, o card dele é um card bem, assim, que eu vou ter que ler aqui pra poder falar. Ele que é pai, esposo, engenheiro florestal e funcionário público e também já trabalhou com um projeto voluntário de dar aulas preparatórias para concurso público. Então daí a gente já sabe que vem uma grande responsabilidade com o nosso convidado. Então, para começar, que papagaio é esse? Então, o papagaio que nós temos hoje é o Anderson Santos. Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer receber você aqui. É um prazer também te conhecer pessoalmente, porque nós nunca trocamos nenhuma palavra, nem por rede social antes do projeto em si. Verdade. Cara, então assim, pra gente começar aqui, esse episódio é um oferecimento da Nerd da Selva. Fique à vontade para falar pra gente quem é o Anderson Santos, assim, pra galera, sem crachá. Quem é o cara que nós temos hoje aqui na nossa frente, o engenheiro florestal. Bem, meu amigo Francisco, satisfação poder estar aqui com você, né? Eu achei muito interessante, né, o projeto, né? Inclusive fez alguns comentários depois da entrevista do nosso amigo Léo aí, né, que esteve com a gente ali em sala de aula, né, nesse projeto, né, que a gente vai comentar mais à frente. Bem, falando de quem é, né, o engenheiro florestal Anderson, né? Bem, eu sou de origem ribeirinha, né, também, assim como você, né? Assim como Dona Gel, né, e outras pessoas que passaram por aqui. Eu nasci numa comunidade chamada Dibique, fica no Rio Arabidi. É um nome bem interessante. Arabidi eu já ouvi falar. E é uma comunidade chamada Dibique. O Rio Arabidi era um rio bastante povoado, né? Até quando a gente morava lá, tinha muitas comunidades e hoje tudo é extinto, na verdade, né? Hoje nós temos algumas propriedades lá de terra, mas bem pouco povoado, né? Porque era bastante difícil morar lá, apesar da grande riqueza, né, de fauna e flora, grande biodiversidade, fartura, né, como a gente costuma dizer. Era um lugar onde, nesse período, principalmente de estiagem, né, ficava bem complicado, né? Então, o Rio Arabidi é um rio que poucas pessoas conhecem, né, é bem difícil. É bem diferente, por exemplo, do Breu, né, é mais comum, o Andirá é um rio que as pessoas conhecem mais, mas o Rio Arabidi ele é um rio que ele faz já divisa, né, ele faz extrema, né, com o município de Fonte Boa. O Arabidi ele fica, desculpa a ignorância, mas fica lá pro lado do Breu, essas coisas assim? Exatamente, ele é um rio que corre paralelo ao Breu, né? Então o Breu corre nesse sentido, ele também corre nesse sentido, né? E existem ligações entre o Arabidi e o Breu, né? Que a principal ligação no inverno, né, no período das cheias, é a ressaca, né? É um canal, né, que sai água barrenta, o rio é de água escura, né? Água preta, semelhante ao Andirá. E aí, no trecho, né, ele é ligado por esse canal, né, que é a ressaca, que nesse período de estiagem, no caso, fica seco, fica só terra e, para você ter uma ideia, a gente gasta mais de 3 horas, né, caminhando da beira do Breu à beira do Arabidi. Então, assim... É estrada. É estrada. Então, eu nasci nesse local, né, morei lá até meus 5 anos de idade. Lembro de muita coisa de lá, assim, eu tenho, graças a Deus, sou abençoado com uma memória muito boa, né? Mas assim, já que a memória é tão boa, qual foi a arte, a presepada que tu aprontou por lá, que tu, assim, Cara, marcou? Eu lembro... Porque eu sei que tem muitas. Pra quem não sabe, a esposa dele tá assistindo aqui com a gente, tá? Daqui a pouco a gente coloca aqui algumas perguntas, mas assim, qual foi a, assim, Cara, a coisa de infância? Foram muitas, né? Muitas, assim... Eu morei ali até meus 5 anos, né? Então saí bem jovem de lá. Mas eu lembro de uma vez que nós morávamos numa casa no ambiente de várzea, né? Então a gente saía com o ambiente de várzea, em determinado período tem a cheia dos rios. E aí nós escolhemos mesmo a terra um pouco alta, a nossa casa era bastante alta, né? Origem bem humilde mesmo, né? Nossa casa, não tenho vergonha de dizer isso, mas a nossa casa era de madeira roliça, né? Naquele tempo, até na comunidade, quem tinha uma casa de tábua, e coberta de alumínio, brasilite, era considerada uma pessoa de boas condições financeiras. Mas eu ainda cheguei mais, tipo, que era coberta de palha. Exatamente. Então, assim, era nesse sentido, né? A nossa casa tinha aproximadamente, eu acho que uns 4 por 5 metros. Então, para morar ali, eram eu, meu pai e minha mãe e mais 7 irmãos.
Né? Então, Então, agora, vocês são 7. a todos nós somos 8, né? Éramos 9 e um irmão mais velho que eu, né? Do sexo masculino, faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. Gutenberg, o nome dele. E aí eu morava nessa casa, né? Era de pachuba, coberta de palha, né? Enfim, tinha todas essas características, né? E eu lembro de uma vez que minha mãe foi tirar a paola, ela estava grávida do meu irmão, do Andrei, né? E aí eu fui, tava cheio, eu fui olhar um calango, né? Que tem calango, tem cobra, tem um monte de coisa. E eu lembro que eu caí na água ali, eu não sabia nadar ainda, né? Eu deveria ter uns 4, 5 anos já. E eu lembro assim das cenas assim, de eu me afogando, né? Aquela parte tudo vermelha que vem no olho da gente. Eu subi e me atraquei numa área lá onde ela criava galinha, né? E aí minha irmã pulou atrás de mim e ela ouviu lá do Igapó ela escutou, né? Aquilo ali e eu com medo, assim, porque quando a gente é criança tem medo logo de apanhar, né? Então, a gente morrer, já foi. A P, acho que naquele tempo o pensamento era mais doloroso do que nem a morte, eu acho. Então, eu lembro assim que eu ficava desesperado e falava lá pra ela que tava tudo bem, falar como é que eu ia apanhar, né? Enfim, foram várias situações. Fui uma criança assim, que saía pra pescar de caniço, né? Algumas vezes assim pegava canoa escondido da mamãe, né? Que ela não sabia nadar, ela aqui é pela o açoite, né? Eu tô falando aí, me remonta toda a minha infância também, porque foi isso, assim, sabe? A infância ribeirinha é essa. Então assim, meu amigo, assim, eu com 5 anos de idade, né? Meu pai resolveu certa vez que nós deveríamos sair daquele lugar, né? Eu lembro que ele nasceu, chama de panadiço, né? Assim, os antigos conhecem bem, que é uma espécie de tumor, né? Que é como se fosse um músculo saindo, assim, uma dor que quem já teve... Não é o tumor mesmo? Não é um tumor não, assim, mas é como se fosse uma carne querendo sair, é uma bactéria, se eu não me engano. E aí ele sentiu muita dor e ele naquela noite pensou, né? Falou com a minha mãe, falou pra ela assim que no outro dia a gente ia sair dali, porque ele não queria aquilo ali pros filhos dele. E se a gente continuasse ali, o nosso futuro ia ser semelhante ao dele, né? Uma pessoa que cortou seringa, né? O pai passou por esse período. Cortou madeira também no machado, né? Período madeireiro ali, no período da exploração de várzea ainda. E aí, ele não queria que a gente tivesse aquele futuro, né? E aí meu pai, às vezes, para sustentar a gente, ele saía de remo, né? Remava umas 28 horas lá do Arabidi para Juruá para vender aves, nambu, né? Naquele tempo, na época da seca, para comprar os itens básicos, né? Porque lá, assim, quem já veio no interior sabe, né? A gente não falta o peixe, né? Não falta esses itens, assim, a gente não morre de fome. Sim. Só que, porém, se você quer comprar um açúcar, uma bolacha, um café, né? Aí você tem que ir na cidade para comprar essas coisas e precisa de dinheiro, que é a moeda de troca, né? Então, a partir desse momento ele pensou, né? Assim, que nós deveríamos ir para Juruá. Em 1994, né? Nasci em 89. E em 1994 nós chegamos na cidade de Juruá para morar, né? Para morar, mas nós não tínhamos casa, né? A gente viria perambulando, digamos assim. E eu lembro que a primeira casa que nós moramos foi a casa do seu Joãozinho, né? O Joãozinho do Viriato, né? É o pai do meu saudoso amigo aí, Marcelo. E eu lembro que ele cedeu a casa pra gente morar ali, né? Onde hoje o Marcelo construiu a casa dele. Atualmente o Marcelo tá morando nesse terreno. E aí nós moramos lá, depois ele precisou da casa, né? E aí nós fomos nos mudando, né? Assim, de um canto pro outro. Chegamos a morar na casa da minha avó. Era uma casa bem pequena e todo mundo morava ali. E aí meu pai vivia disso, né? De pesca, de caça, né? Dessas coisas, né? Então, a minha infância foi uma infância assim bem humilde mesmo, né? Não tenho vergonha de dizer isso pra ninguém. Isso faz parte da minha história. E trabalhei muito, desde a infância. Da idade da minha filha hoje ela tem 8 anos. E com 7, 8 anos eu já vendia as coisas. Né? Eu já era vendedor de bombom, né? Vendia pra minha tia Diquinha. E aí todo dinheiro que eu pegava, assim, cara, assim, eu às vezes tenho vontade assim, de voltar no passado e imaginar como eu tinha aquele pensamento. Porque às vezes eu passava a manhã toda trabalhando, aí chegava em casa, se eu faturava 20 centavos, 50 centavos eu dava para minha mãe. Porque eu via que aquilo ali era uma forma de eu ajudar ela, né, a comprar as coisas para dentro de casa.
Então, qualquer centavo que eu pegasse, eu entregava para ela. Então, assim, a minha infância foi essa. E depois daí fui ganhando confiança, né? Mesmo muito pequeno, fui vendendo din-din, vendi banana, vendi verdura, vendi açaí naquele tempo, né? Que a gente andava com balde na cabeça. Naquele tempo que 10 reais era muito dinheiro. 10 reais era muito dinheiro. Pra te ter uma ideia, a gente chegava no período do pico de safra, a gente vendia o açaí a 4 litros por R$1. Então o açaí chegava a ser 25 centavos. Né? Eu lembro desse tempo. E nesse tempo não tinha o açaí que é vendido hoje, naquele saquinho tudo bonitinho, não. Né? A gente, às vezes, para pegar o consumidor na casa e para faturar um extra, né? A gente pegava e vendia com balde na cabeça, né? Então era muito pequeno assim, mas eu me esforçava ali para levar o alimento para dentro de casa. Eu lembro naquele tempo que nós ganhávamos 10% em cima das vendas. Né? Então assim, quando o açaí estava bem valorizado, ele estava R$1. E aí a gente tinha que vender 10 litros de açaí para faturar R$1, né? No caso, de 10%. E aí o meu irmão também, o Wendel, né? Ele foi muito desse período. E a gente lembra que a gente carregava caroços também de açaí para ganhar um extra, né? Cada saco, se eu não me engano, era 50 centavos que a gente ganhava, né? Cada saca feita a gente ganhava 50 centavos carregando os caroços, né? Lá para aquele lugar. Então, assim, eu trabalhei muito, assim. Eu sei muito o que é trabalho, né? Fui da roça, né? Sei que é andar 2 horas para chegar no roçado, comendo pouco e tendo que trabalhar muito. Então, tudo isso eu sei, assim. Então, a minha infância foi isso, né? Chegou um período que eu tive que vender pão, já morava praticamente dentro de uma padaria. Vendia pão de manhã, acordava 4 da manhã e... Eu lembro de uma, assim, é raro, mas ainda lembro que o pessoal vendia pão também na cabeça, na bandeja. E antigamente, para te ter uma ideia, não tinha nem bandeja, né? Era gamela. Nas gamelas, assim, a gamela pesava mais do que o pão. E aí, cara, assim, a gente tinha que ir com aquilo na cabeça. Assim, isso aí não é uma coisa exclusiva minha, né? Sim. Eu acho que quem vai assistir o episódio aqui vai lembrar desse período. Muita gente, né, que passou pelas experiências que eu passei. Naquele tempo não tinha conselho tutelar, né? Não tinha os programas de erradicação de trabalho infantil, não tinha nada disso. E assim, eu não reclamo. Entendeu? Eu sempre digo para todo mundo, assim, graças a Deus que eu passei por tudo isso. Eu não achava que eu era explorado, não me vitimizo por causa disso. Sim, eu acho que isso fez parte para eu me tornar o que eu sou hoje. Acho que assim, cada geração vive daquela forma e pronto. Eu sei que hoje a gente tem muito direito daqui e dali, mas foi uma geração que formou boas pessoas. Exatamente, assim, era um sistema que, claro, assim, sabe que o nosso interior é pequeno, né? Sim. E assim, hoje os direitos que tem é por conta de outras localidades, principalmente das situações que ocorreu, né? É certo isso acontecer. Mas assim, eu não reclamo da minha infância, entendeu? Eu não falo com vitimismo, assim, eu falo assim porque... Foi a realidade. Foi a realidade e não tem como fugir disso. Coisa que muitas pessoas passaram, pessoas que são vencedoras, né? Eu assistindo aqui o episódio da Dona Gel, né? Eu falei pra te assistir o episódio, assisti umas 1000 vezes esse episódio. E eu vendo assim a infância dela de trabalho ali. E assim, às vezes, as pessoas olham muito pro teu sucesso, né? Eu olho pra Dona Gel hoje ali, uma empresária de sucesso. E quando ela veio aqui, que ela relatou a história dela, cara, assim, aquilo ali me veio um filme na cabeça, né? Aí de caramba, assim, é assim mesmo, entendeu? A gente tem que trabalhar, bater nossas coisas, né? Tem que trabalhar desde cedo, isso não é ruim, ajuda a gente a ter disciplina financeira desde cedo. E faz com que a gente possa dar valor, né? A cada coisa que a gente vai conquistando, né? Na nossa vida. Isso é muito legal. E o mais legal antes que o teu pai tomou essa iniciativa de trazer vocês tudo pra cidade. Assim, apesar de, cara, nem casa eu tenho, mas eu vou, porque assim, na cara muitos pais não vêm pra cidade porque não tem onde morar, sabe? Tipo, mas assim, a pergunta que eu queria fazer era, a consequência de vocês virem pra Juruá foi em decorrência da doença que tu falou? Sim, o meu pai, na verdade, assim, essa situação que ele teve não era doença grave, né? Sim. Era uma dor que ia passar com o tempo. Mas aquele momento de dor foi um momento de reflexão para a vida dele, né? Eu acho que nesse momento, assim, eu sempre acredito nas providências de Deus. Sim. Eu acho que naquele momento o Espírito Santo tocou no coração dele aqui, ó. Tá na hora de sair daqui, entendeu? Tá na hora de sair, porque senão a tua família pode ter um futuro diferente. Eu vejo Deus agindo naquele jeito. Claro que ele poderia ter outra escolha, né? Ele disse assim, não, essa dor vai passar e aí eu vou permanecer aqui na comunidade com as dificuldades que tem, mas vou permanecer.
E não, assim, ele decidiu ir, né? Com isso, na cara e na coragem, minha avó, que é a mãe dele, do meu pai, né? Minha falecida avó, já morava na cidade, ali onde é o posto João de Barro hoje, o posto Olímpio. Ali era a casa da minha avó, né? E nós moramos ali. Tu ainda, desculpa, eu não conheço, mas tu ainda tem, teu pai ainda tá vivo? Meu pai sim. Tá vivo, Pai, a mãe eu conheço, mas seu pai não. Meu pai tá vivo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Cara, é o que eu acho muito, assim, surreal pra vocês, assim, acho que é bem mais, tem mais idade do que o teu pai vivo nessa idade, sabe? Porque o papai morreu, eu tinha 14 anos, aí eu fico, às vezes converso lá em casa com o seu Tonho, marido da minha irmã, falei, cara, tá com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, da teu pai vivo, é muito presente, sabe? É bênção mesmo, sabe? E, Francisco, assim, é muito bom a gente hoje poder retribuir todo esse esforço, entendeu? Porque eu lembro da viagem que a gente fez, entendeu? Eu lembro que quando o papai teve esse tumor no dedo, né, ele estava nesse período de estiagem. Então fez essas 3 horas que eu te falei, pouco mais de 3 horas que a gente andava nesse varador, né, nesse percurso, sim, por terra. Eu lembro dos episódios dali, entendeu? Eu lembro que nós passamos pela trilha de Tracajá, que meu pai até arrancou. Né? Eu lembro de eu pedindo para ir no paneiro, né? Que ele me leva lá, meu irmão ainda também lembra disso, ele me levou alguns trechos quando estava cansado. Eu lembro dele remando, né? Eu lembro disso, com toda a família, com todo o bagulho dentro, e ele no remo ali, né? Levando a gente. E lembro de tudo isso, cara. Lembro quando eu olhei a barreira de Juruá a primeira vez, né? Chegando na cidade. Cara, eu lembro de todos esses momentos, entendeu? Eu lembro quando eu cheguei, tava chovendo, né? Tava dando aquela chuva fina, assim. E tudo isso eu lembro, né? Foi que ano mesmo que vocês mudaram? 1994. 94, né? 1994. E Juruá já tá bem... Já tava, assim, né? Comparado à história lá da Dona Gé, já tava uma metrópole, né? Então já tinham ruas ali que eram feitas de tijolos, né? Aquelas ruas da Francisco de Paula, né? Elas eram pavimentadas com aqueles tijolinhos que eram feitos na olaria, tijolinhos de 2 furos, né? Eu lembro desses momentos, cara, né? Mesmo assim, né? Nostálgico nessa rua que era feita dessa forma. E nesse tempo ainda não tinha o Romerito Brito, né? As escolas que tinham, eu lembro do Armando Berredo e do Danilo Itaif. Eram escolas que já existiam e ali eu estudei inclusive no Armando Berredo, né? Comecei a estudar ali. Romerito Brito era a escola dos meus sonhos que eu queria estudar. Eu tive assim, Romerito Brito, assim, quando eu já me entendi, né? Romerito Brito era bonitão, aí eu falei, cara, um dia eu vou estudar nessa escola, um dia eu vou morar... Pra ter ideia, quando eu falava pra minha mãe assim, um dia eu vou sair daqui e vou morar na cidade grande. Mas a cidade grande pra mim era Juruá. Sim. Entendeu? Porque eu falava pra minha mãe, um dia eu vou sair e vou estudar na cidade grande. E, cara, tu falou aí do Romerito Brito, nem existia ainda, mas não, o Romerito Brito foi inaugurado quando eu saí da 5ª pra 6ª série. Né? Eu estudei a 5ª série no Armando Berredo, estudei desde a alfabetização no Armando Berredo, e aí a partir da 6ª série já foi Romerito Brito, né? Onde eu fiz 6ª, 7ª e 8ª série do ensino fundamental. Certo. Então, senhoras e senhores, esse aqui foi a infância do Anderson Santos, aí o nosso engenheiro florestal. Então, sejam bem-vindos agora ao Raízes da Selva, que assim, é muito bom receber aqui no Foz da Selva um engenheiro florestal, porque é quem entende ali da selva, como mais até do que eu mesmo, assim, que entende da floresta, assim, estudou sobre ela. Então, cara, a primeira pergunta desse quadro aqui é o que te levou a escolher mesmo a engenharia florestal? Bem, cara, assim, primeiro, né, eu nem sabia que existia engenheiro florestal, né, na minha vida, assim, quando eu tava ali estudando em Juruá. Eu lembro bem que eu tinha o seguinte pensamento na cidade. Eu observava que todo mundo que formava lá no 3º ano, praticamente ia fazer um trabalho como qualquer um outro, né? Naquele tempo, Juruá não tinha universidade como tem hoje, né? Então você tinha que sair da cidade para buscar uma formação profissional. Né? Então, isso aí eu pensava naquele tempo. Eu já trabalhava, já vendia pão, na época eu era chapeiro do lanche, né? E também entregava pizza, né? Assava e entregava pizza. E ali eu olhava assim, cara, assim daqui, cara, aqui não tem futuro de eu ficar aqui, entendeu? Eu posso voltar, mas depois. Eu já pensava isso. Eu não sabia como, né? Uma infância muito humilde ainda. Trabalhava bastante, né? Guardava um pouco de dinheiro
a gente não tinha dinheiro para comprar um cofre desses de gesso, de porquinho. Eu sempre fui muito astuto, assim, pensar nas coisas, fiz um de barro ali, colocava meu dinheiro lá dentro, né? E assim, eu no começo, na verdade, eu queria ser advogado, né? Porque tinha toda aquela engenharia social, né? A gente assistia novela e via várias profissões que apareciam na novela. Era o advogado e o médico. Então, geralmente, se tu conversasse naquele período com qualquer jovem que estudava, quer fazer o quê? Eu quero ser médico, quero ser advogado. Né? Então, assim, o pensamento era fazer direito ou fazer medicina. Então, ali eu escolhi direito, naquele período, né? Sim. E aí eu pensava assim, mas eu tenho que sair daqui, cara. Como é que eu vou sair daqui? E aí, quando eu estava na oitava série, né, 2004, apareceu lá no mural da escola Romerito Brito, né, onde eu estudava. Estudava na sala 9. E aí eu passando, olhei lá o cartaz, lá, processo seletivo para Escola Agrotécnica Federal de Manaus. 105 vagas. E aí, no nosso caso, eu comecei a me interessar, cara, como é que eu faço para fazer isso aqui? Eu quero ir para essa escola. Entendeu? Aí eu tive contato com uma professora que estudou lá, né, que é a professora Rosenay, era minha professora de geografia na época. E aí ela falou, antes eu estudei lá, tá? Estudei, parece, 98. O professor Benevich estudou lá também, né? E eu comecei a ter contato. Cara, foi lá, é um pouco pesado o negócio, né? É ensino agrícola, entendeu? Trabalho braçal, tipo, é regime de internato, assim. É um negócio, assim, um pouco bruto. E aí, nesse período, já estudavam lá o Silionei, né? Hoje que ele é o terceiro sargento do Corpo de Bombeiros, né? Nosso amigo Silionei está lá já. E o Luiz Rocha, né? Que é engenheiro florestal também, né? Uma excelente pessoa, excelente profissional. Meu abraço aqui pro meu chefe, né? Aí doidão, o Luiz Rocha. E ele já estava formando lá, né? Formou em 2004. Né? E aí eu perguntei assim, como é que eu faço isso? Aí falei ali com... Na época já tinha um engenheiro florestal me dando aula, né? Que era a professora Raif. Raif era engenheiro florestal. Né? Eu já sabia, nesse período eu já sabia que a profissão existia, né? Quando eu estava na oitava série ali. E aí então eu peguei, fui lá na Secretaria de Educação fazer a inscrição do processo seletivo. Então eu chegando lá, eu perguntei quanto é que é a inscrição. R$ 25. Meu irmão, naquele tempo, R$ 25. É dinheiro, né? É dinheiro. Nesse período a minha mãe vendia churrasco já, né? Eu ajudava ela também. Além de acordar de madrugada, desde 4 da manhã acordar, eu ainda era responsável por encher a garrafa, né? Porque a gente não tinha geladeira, não tinha refrigerador, né? Sim. Levava para casa da minha tia lá, da minha tia Graça, 2 galões de 5 litros. E aí minha missão era essa, encher a garrafa de manhã e carregar as garrafas lá para a mamãe na banquinha de churrasco e a bacia. E aí eu falei para ela, mãe, vamos fazer essa prova aqui. Ela falou, mas como não dá pra fazer essa prova? Eu falei, eu tenho dinheiro guardado. Aí nesse meu copo fui lá, quebrei ele, adivinha quanto tinha? Caraca, R$ 25. Sério? Dinheiro da inscrição. E aí eu fui lá, cara, assim, fui lá, fiz minha inscrição, né? Naquele tempo nada era automatizado, não tinha internet, bem longe disso, né? Como que fez naquele tempo que mandava o papel? Era naquele tempo mandava o papel, né? Os formulários para encher, né? Tinha que levar uma foto, 2 fotos 3x4 para encher lá, para pegar o teu cartão de confirmação. Tudo era na caneta naquele período. E aí, cara, assim começou, assim, como a prova nunca tinha sido tanto difundida no Romerito Brito como foi nesse tempo. Então, só de Juruá foram 20 a 25 candidatos. Tanto a galera que estava na oitava, até a galera que estava lá no terceiro ano, queria estudar na escola, mesmo que ele tivesse que voltar para o primeiro ano. Porque era uma escola federal, né? Uma escola de referência, era uma oportunidade muito grande. E além disso, você já formava como técnico em agropecuária, né? Já saía com a formação profissional de lá, de nível médio, né? Mas já tinha uma formação técnica. E aí eu lembro quando eu fui lá fazer inscrição, tinha uma mulher lá, eu lembro que ela era loura, ela não é de Juruá. Ela trabalhava na Secretaria de Educação e ela era casada com o Gisael. Lembro disso, que é o pai do Geisiel, hoje contador do município, né? Um abraço, meu amigo Gisael. E aí eu lembro que dias anteriores eu tinha entregado uma pizza para ela, né? Naquele tempo a entrega, adivinha como é que era? A pé, né? Então, assei e tive que entregar a pizza para ela a pé. Poxa, você é muito trabalhador. E quando eu fui fazer a inscrição, ela falou, olha assim, cara, assim, eu torço muito que você passe. E eu acho que você vai passar, você é um rapaz muito dedicado, você é trabalhador, né? Molequezinho, né? 14, 15 anos. E aí fui pra sala de aula e teve todo aquele burburinho, né? Na sala, lá na minha turma lá.
uma galera se inscreveu também, né? A galera lá do segundo, terceiro ano. Então foi um nível de concorrência assim, um pouco elevado. E aí eu lembro assim das minhas professoras falando, né? Porque eu sempre me esforcei muito para estudar. Muito mesmo, entendeu? Assim, eu sempre procurei tirar boas notas, né? Graças a Deus, toda vez que a minha mãe ia para receber meu boletim eram elogios, né? Mas porque eu sabia que, falei, cara, só estudando que eu vou mudar a minha realidade. Pra mim era o meu tiro, era aquilo ali, entendeu? A minha oportunidade era aquela. Né? E eu aprendi que a oportunidade tem cabelo na cara, né? Se a gente não pegar, ela passa e vai embora. Então tu sempre foi um aluno ali comportado. Exatamente. Que estudava mesmo. Isso, você deve não, é. Eu não era a galera da frente, mas aquela galera que sentava ali no meio, pra direita, né? Certo. Então sempre sentava eu, o Andrew, o filho do Queiroz atrás, né? Meu grande amigo de infância. Ali e perto ali do Everson, hoje que é médico, né? Dr. Everson. E também tinha o Ezequiel, hoje que é advogado, né? Cara, esse moleque só tem amigo. A sala de aula ali era uma geração que se interessou. Foi uma geração assim, bem assim, de uma galera bem esforçada, cara. Assim, uma galera que hoje, assim, são excelentes profissionais dentro da sua idade. Então eu sentava perto dessa galera, pô. E assim, o Everson foi fazer a prova também, eu lembro, nesse tempo. E nós fomos pra Carauari. Ficamos pra Carauari. Tinha que fazer a prova. Só ia fazer a prova. Tinha a prova em Carauari. Era o polo. Caramba. Era o polo. Juruá, Carauari e Itamaraty. Aí Carauari era no centro, a galera de Itamaraty e de Juruá se deslocavam para Carauari e eu fazia a prova lá. Entendeu? E a passagem desse tempo. Meu irmão, aí, assim, é aquilo, né? Trabalhando, pegando dinheiro aqui, uma ajuda pouco da minha mãe. E aí fui embora. E teve um episódio que eu nunca esqueço, cara. Eu lembro que nesse tempo a gente foi num bar que tinha uma balsa na frente, né? E aí eu falei, cara, eu vou estudar. Minha mãe sempre a mãe assim, hoje eu devo muito a ela também, né? Pela pessoa que eu sou. E assim, devo muito mesmo. E aí eu lembro que ela comprava um livro assim bem grande, daqueles ensino globalizado, né? Com CD e tal, que tinha todas as matérias. Eu estudava por aquele livro, para essa prova. Né? Aí eu lembro assim, eu falei, cara, eu vou dar uma estudada agora. Peguei o material, quando eu fui olhar assim, o meu cartão de confirmação. Eu não foi a prova sem o cartão. E o barco já tava virando a praia de cima ali, na curva do rio. E, cara, eu fiquei muito agoniado. E aí? Eu falei, meu Deus do céu. Sem nada pra sem nada, cara. Assim, meu Deus, foi, Senhor, me ajuda. Eu fiquei desesperado, correndo pra lá e pra cá. O pessoal, você é calmo, pô, você é calmo. Não, pô, você quer minha oportunidade, eu não posso desperdiçar não, pô. Todo o meu dinheiro foi aqui e tudo mais. Aí eu lembro quando eu corri na balsa, falei, vem chegando o Marcelo do seu Joãozinho. O esposo da mãe. Falei, ele chegando na lista, eu falei, Marcelo, mano, me ajuda. Me leva na cidade, pô. Me leva na cidade, vai voltar aqui. Ele falou, não, pô, eu vim aqui, mas eu vou voltar aqui de novo. Assim, falei, foi providência de Deus. Foi providência. Me leva, eu corri lá, cheguei. Não, nervoso, que nem eu tava, mas não nervoso. Aí ele parou com a lancha, cara, assim, aí eu subi as carreiras, e meu Deus do céu, correndo, subi a escadaria ali. E aí eu lembro do Jonas, né, bati na porta ali, ele namorava com a Baldinha na época. E eu bati na porta da Dona Rosa Batalha, eu falei, meu amigo me ajuda. Eu falei, me leva de moto lá em casa, cara. Eu esqueci meu cartão de confirmação, o barco já tá de saída aí, o menino veio me deixar aqui na lancha, mas já vai voltar. Tem como te ajuda? Ele falou, bora lá, pô, te ajudo. Você me levou lá de moto. Cheguei lá, muito moço, menino, tá, não foi não? Eu falei, mamãe, esqueci o cartão de confirmação. Corri lá, peguei, que nem guarda-roupa a gente tinha nesse tempo, né? Era um montão de roupa assim, peguei, tava guardado. Voltei, e enfim, cheguei em Carauari. Né? Fiz a prova, né? E para a honra e a glória de Deus, né? Deus me honrou com o primeiro lugar do polo, né? Nesse tempo. Tinha vaga para cada município? Era uma vaga para Juruá. Aí a galera de Itamaraty não foi ninguém, nenhum candidato de Itamaraty. Aí as vagas, a vaga de Itamaraty ia ficar de acordo com a pontuação entre Juruá e Carauari, né? E aí Deus me honrou com o primeiro lugar. Aí nesse período também passou o Leandro, né? Hoje PM, né? Cabo da PM. E a Maria de Fátima, que hoje era enfermeira. A Maria de Fátima não foi. Todo cara que ele vai citando aí, graças a Deus, hoje é uma profissional, né? E a Maria de Fátima não foi, mas ela seguiu outros rumos. Hoje ela é enfermeira, né? Trabalha, um ótimo profissional também. E aí foi nós dois. Ela estudou junto contigo, então? Ele estudou só até a oitava série. Ela passou na prova da escola agrotécnica, porém ela não quis ir. Entendeu? Quando passava isso daí era ensino médio. Exatamente. Era os dois, né? Exatamente. Eu fazia... Era uma escola que tu estudava de maneira integral, né? Estudava o dia todo. E era regime de internato. Então eu solicitei para ficar interno na escola.
fui para lá e dentro da escola agrotécnica eu conheci alguns cursos voltados para a ciência agrária, né? Zootecnia, medicina veterinária, engenharia de pesca, engenharia florestal, agronomia. Se não me engano, hoje tem uma faculdade de zootecnia. Tem zootecnia. Inclusive, assim, eu gostava muito de cuidar de animal na escola, né? E aí, quando chegou no meu segundo ano, eu fui estagiar em Juruá. Nesse período, eu estava indeciso entre agronomia e engenharia florestal. Né? Eram os dois cursos que eu estava ali, cara, qual dos dois eu faço, qual dos dois eu faço. E aí, eu lembro do meu estágio, eu conversei com o gerente do IDAN, na época era o Jorge, né? Eu perguntei dele, cara, me dá uma opinião aí. Eu tô muito indeciso, assim. Você, como uma pessoa mais experiente, tu acha que eu devo fazer agronomia ou engenharia florestal? Ele falou, faz engenharia florestal. Entendeu? Tu tá na Amazônia e tal, muita floresta. E aí, para colaborar com isso, eu participei de um encontro de biologia uma vez, no hospital, estava lá no curso técnico ainda. E aí, lá foi dito, né, que cada interior do Amazonas deveria ter, no mínimo, 9 engenheiros florestais. Cada interior, cada cidade interior, né? Deveria ter. Era o ideal, né? Por conta da gente viver, né, nesse grande bioma, né? Um grande potencial florestal. E aí, as estatísticas naquele período era 1 ou menos de 1. Aí eu fui começar a estudar o curso e tal. Aí fui vendo lá, né, que também até 2020, né, na época ali, era 2006, né, 2007. Até 2020 era o curso do futuro, né. E aí esse aqui é o curso. Aí comecei a estudar mais naquilo. Me inscrevi no vestibular da UEA. Eu não sabia que engenharia florestal na UEA. Minha missão era fazer na UFOND, eu sabia que existia, né. E aí fiz o vestibular da UEA, fui aprovado. Aí saiu, o resultado do vestibular da UEA saiu antes da gente se formar. E aí eu tive assim, a opção de poder escolher até outro curso na UFAM. Eu me inscrevi para o vestibular até de zootecnia. Era um curso que eu gostava também, que era cuidar de animal, né? Tinha vestibular da UFAM? Era vestibular? Era vestibular da UFAM também. Naquele período era semelhante hoje, né? Não tinha o Enem, o sistema de Enem era só para as bolsas do ProUni. E você tinha que fazer o vestibular igual como você faz para a UEA hoje. Né? Você se inscrevia na UFAM de maneira direta, né? E ali no vestibular da UEA eu lembro que eram 2 etapas, né? Fiz a primeira etapa, fiquei em 12º. Aí fui para a segunda etapa, né? Que era a disciplina específica, né? Que era português, biologia e química. Eram as mesmas disciplinas, a mesma prova de medicina. Né? Era a mesma prova de medicina. Até hoje deve ser desse jeito, eu acredito. Era português, biologia, química e a redação. E aí cara, graças a Deus, broquei na prova, né? Fui muito bom na prova mesmo, aí consegui 3º lugar, né? Para engenharia florestal. Para engenharia florestal, né? Então fez pela UEA? Fiz pela UEA. Aí de lá migrei para Itacoatiara. Fui estudar engenharia florestal em Itacoatiara porque Itacoatiara é o único local do Amazonas que é oferecido engenharia florestal pela Universidade do Estado do Amazonas. Lá existe até hoje. Até hoje. Legal. Eu antes, assim, só voltando um pouquinho, quem era lá que estava como gestor no tempo lá que tu viu lá no mural, agrotécnico e tudo mais, tu consegue lembrar? Na época, foi um período eleitoral, né, em 2004, foi um período de eleição. Eu lembro que era Edésio. A eleição que o Edésio foi eleito. Não, eu digo assim, da escola também. Gestor da escola. Gestor da escola. Gestor da escola nesse tempo. Deixa eu ver se eu consegui recordar. Dona Guaraci, se eu não estou enganada. Irmã do Tabira. Eu pergunto porque, tipo assim, quando eu cheguei em Juruá, assim, não via tanto divulgar essas oportunidades que a gente tem hoje. Agora em Manaus eu conheço que tem várias escolas assim, oferecendo oportunidades e tudo mais. Já tinha ali o PSC e o CIS, que é do meu tempo, né? Isso. Que bom que essa pessoa divulgou assim no mural da escola. Existiu essa divulgação, assim, era bem complicado. Eu peço até perdão aqui se não foi ela, mas eu lembro que tem um período que eu estudei lá que era ela, né? Eu não sei se nessa 8ª série eu não consigo assim, recordar exatamente se era ela. Mas eu lembro que teve uma divulgação, eu não sei se foi por meio da gestão, ou se foi por algum dos professores que já tinham estudado lá, né? Que levaram o cartaz para lá. Enfim, assim, eu considero isso como uma grande providência de Deus. Cara, e aí foi a... Porque naquele tempo não tinha esse negócio de internet pra nada, mesmo. Se tivesse no mural da escola, beleza. Se alguém tivesse a compaixão de divulgar, beleza. Se não, acabou. E é uma coisa que às vezes eu falo, cara, ter estudado esse tempo aí foi a galera que aprendeu mesmo, porque era no livro ali, né? Cara, assim, mete a cara no livro e eu falo hoje, meu amigo Francisco, assim, eu falo hoje, por exemplo, tem o Gemini aí do Google, né? Você coloca qualquer assunto,
a inteligência artificial já vai te dando todo o bizu, né? Daquilo que deve fazer qualquer trabalho, né? Tu consegue trabalho pronto, né? Você consegue muita coisa pronta na internet. Naquele período eu lembro que era passado uma determinada atividade para você fazer em casa. Você tinha que ir na biblioteca, só o fato de você encontrar o livro que tinha aquele assunto já era um motivo de soltar fogo. Então assim, a gente tinha que estudar muito, muito mesmo, assim, para aprender, porque não tinha outro meio. Por isso que eu sentava na sala de aula e meu amigo acabou, não gostava nem de conversar comigo. Era eu e o assunto. Era eu e aquele assunto, o cara tem que estudar o máximo, né, do que está sendo explicado aqui para poder aprender, porque aqui é a minha oportunidade. Eu tinha esse senso mesmo na época. De aluno comportado, quem era o cara mais o terror da sala lá? Cara, assim, tu era comportado, pelo menos. não, assim, lá no. Assim, tem dois José Anderson aí, né? Tem o Anderson do período do ensino fundamental e tem o Anderson da escola agrotécnica. Lá foi um outro cara que estudou ali, né? Não foi esse cara tão confortável assim. Aprontei muito na escola, assim, era Mas de Juruá, mas lá de Juruá, eu não tinha que superar a série mesmo. Era nem. Estudei com aquele caboclo, né? Ele era muito inteligente, um cara assim, vale a pena dizer assim, ótimo, assim, inteligente pra caramba, ótimo em matemática principalmente, né? Ele e o Zilmar. O Zilmar é um terror também, né? Eles tinham umas brincadeiras, como a gente sempre foi mais franzino, era bem magrinho mesmo, né? Bem pequeno. E aí eu lembro que ele gostava ali de trancar a gente na quadra e ficar chutando bolado, né, gente? Eu lembro desse episódio. Ele era horrível. Ah, que legal. Anderson, agora voltando, tipo, tu acha que as pessoas de Juruá entendem a importância da floresta, assim, o contexto que elas estão inseridas? Por exemplo, a gente vive no meio da floresta, mas qual a tua visão em relação a isso, assim, tu como profissional? Francisco, hoje, assim, eu acho que ainda ensinar de maneira clara para as pessoas, né? Eu costumo dizer que hoje a gente pisa em cima da riqueza. A gente não é pobre, né? A gente é empobrecido, né? Eu sempre gosto de analisar os dados do município, né? E hoje eu atuo como engenheiro florestal, né? Já fui funcionário público municipal, né? Fui concursado ali pelo município, visto pelo estado e graças a Deus consegui permanecer no município. E ao decorrer desse período, né, que eu formei ali em 2013, né, 2014 já comecei, então estou com 11 anos como profissional e esses 11 anos atuando no município. E ao decorrer desse período eu fiz alguns levantamentos, um deles é o PIB, né, nosso Produto Interno Bruto. Dos 62 municípios a gente é o 59º, né, então assim, a gente é considerado um dos municípios mais pobres, né, do estado, né, e olha que o estado do Amazonas já nessas coisas todas, né. Sim. E aí, para te ter uma ideia, Juruá ele tem uma área equivalente a quase 2 milhões de estádios de futebol. Um pouco mais de 2 milhões de estádios de futebol. São 2 milhões de hectares, ou 2 milhões de quadras, né? Como a gente costuma falar lá em Juruá. Né, esse termo. E aí, cara, disso tudo, até 2013 nós tínhamos 1,46% de área desmatada. Então hoje, seguramente, eu acredito que nós temos ainda pelo menos 98% de área verde, né? E assim, uma riqueza muito grande, né, de produtos florestais, tanto madeireiro quanto não madeireiro, né, que infelizmente assim, hoje ainda não há a exploração de maneira sustentável como deveria ser feito. Eu acho que hoje ainda não tem, assim, hoje o produtor ainda não tem noção assim, muito da riqueza que ele tem. E eu entendo até um pouco o lado dele, tem dois lados, né? Tem um lado técnico que a gente fala e tem um lado de condições, né? Do cara lá poder investir, né, para poder fazer a área dele produzir de maneira sustentável, né? Então hoje, principalmente, a questão de manejo florestal, que é a exploração de madeira legal, né, que vale ressaltar que o engenheiro florestal foi criado para isso. Tá? O engenheiro florestal ele foi uma profissão criada para garantir a retirada de madeira de maneira sustentável. Né? Porque é um material renovável, né? Madeira, meu professor falava na faculdade, já é precisado nascimento à morte, nascimento no berço e morte no caixão. Né? É interessante assim. Mas se a gente for olhar, ela está no nosso meio, na mesa de madeira aqui, né? Uma porta de madeira, né? E é um material que é renovável, né? A gente sabe que se for pelo manejo, né? Se for com a técnica direitinho, com a licença ambiental, cara, a floresta ela vai manter a estrutura ecológica dela, né? A gente vai conseguir fazer aquela espécie que está sendo retirada, ela vai conseguir se perpetuar, ela ainda tem outras espécies, é todo um plano realmente, é todo um planejamento, todo um estudo, né, muito grande
para garantir a retirada, porque é muito melhor a gente usar estruturas de madeira do que de ferro, né? Do que de alumínio, por exemplo, onde você, além de tirar a floresta, você vai degradar de maneira grave o solo, né? Para retirar uma matéria-prima para uso do ser humano, né? Então, Sim, assim... é legal saber, é bom que tu já traz dados aí pra gente, isso é muito importante. Tu, quanto profissional atuando lá no nosso município, tem algum projeto teu, assim, lá com a tua equipe para essas coisas? Trabalhar com a floresta de maneira sustentável, o que vocês têm atualmente? Bem, o IDAM, ele é um órgão, né, que ele trabalha com assistência técnica, extensão rural e extensão florestal, né? O que isso quer dizer, né? No meu caso, como sou engenheiro florestal do município, hoje eu sou coordenador de 2 projetos prioritários, que foi criado pelo governo do estado, né? O projeto prioritário de madeira manejada, que é essa para voltar da exploração florestal sustentável de madeira. Inclusive, nós chegamos a ter 4 licenças, né, de plano de manejo florestal de pequena escala liberada para o município. Infelizmente, por condições econômicas dos detentores, das pessoas que eram donas da área, essas licenças elas passaram da validade e não foi explorada a madeira que estava lá, né? Porque não é só liberar a licença, você tem todo um custo operacional, né, para retirar, né? Paga motosserrista, né? Tem a parte de desdobro da madeira, que é a parte de serraria e tudo mais. E as pessoas que eram donas dessas licenças, elas não tiveram condições financeiras de botar em prática, né, essa operação. E aí hoje, eu como coordenador de madeira manejada, hoje eu vejo um projeto lá que está praticamente esquecido. Porque é o seguinte, para explorar madeira, cara, hoje as exigências legais, elas é um processo muito burocratizado, né? Então assim, não é chegar, eu sou dono da terra e tal, vou explorar a madeira aqui, faz o plano de manejo para mim, não é assim. Você tem que ter título definitivo, né, que é emitido pelo estado. No nosso caso de Juruá, né, a maior parte das terras são do estado do Amazonas. Né, as áreas federais lá são a área da reserva extrativista, né, e área indígena. O restante, que área de terra firme, são áreas que são do estado do Amazonas. Então, para conseguir o título de terra, somente através da Secretaria de Cidades e Territórios. Então, é um processo muito burocratizado, né, muito difícil de acontecer. E por conta de não ter o título, as pessoas não conseguem. Porque eu posso, como engenheiro florestal, chegar lá, fazer todo o inventário florestal, fazer todo o levantamento da floresta lá, da pessoa, né, que é o poceiro da área. Posso elaborar o plano de manejo florestal e tudo mais. Porém, quando for para o IPAAM, que é o órgão, né, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, que é o órgão que libera as licenças, ele vai olhar assim, sim, mas da terra é tua? Cadê o documento da tua terra? Aí, se não tiver, trava aí. Então, hoje o projeto do projeto prioritário de madeira manejada, né, ele hoje está esquecido, ele está engavetado. E aí o outro projeto que eu trabalho, que é o que está indo para frente, é o de óleos essenciais. Né? Inclusive, agora em outubro eu estou elaborando um curso, né, vou ministrar um curso de boas práticas de extração de óleo de andiroba, né, que é voltado para a extração de óleo de andiroba e o óleo de murumuru. Qual é o projeto? Qual é a intenção final do projeto, né? A gente conseguir principalmente fazer funcionar hoje a usina de óleos, né, que pertence à Astruge, né? Tem todo um maquinário lá, uma estrutura até de um maquinário bem sofisticado, né? Tudo automatizado. Mas que hoje, Francisco, assim, hoje as pessoas, eu costumo dizer, né, que hoje nós praticamente rasgamos dinheiro, né? Porque a andiroba, ela tá virando lama na floresta, o murumuru tá estragando. Coisas que poderiam ser transformadas, né? Ser processadas, ser retirado o óleo essencial. E hoje a Natura está aí, inclusive tem um contrato, né, firmado com a Associação dos Trabalhadores Rurais de Juruá para fazer, para ter esse processo de comercialização. A Natura tem um contrato? A Natura, né? Hoje a Natura ela deseja comprar esses produtos, né? Os produtos que vêm da Amazônia. Hoje sabe que o mundo está focado para cá. E esses projetos sustentáveis, né, que vão levar ali geração de emprego e renda lá para as pessoas que vivem da floresta. Hoje nós temos todas essas ferramentas. Porém, tem toda uma luta, né, pela frente, né? Não é uma coisa simples da gente falar que vai ser do dia para a noite. Mas eu costumo dizer, a gente tem que começar, né? Então hoje nós temos isso funcionando. Hoje, como engenheiro florestal, eu estou trabalhando principalmente no não madeireiro, né? Que são essa questão do óleo, né? Da parte não madeireira em si. Entendi. Anderson, uma coisa bem importante dessa parte aí que tu falou, que tem que ter título definitivo e tudo mais. A gente sabe que as pessoas retiram a madeira de maneira ilegal, mas digamos assim, eu tenho um terreno, tenho lá madeira para fazer uma casa, então se eu quiser
eu posso tirar aquela madeira, mas assim, legalmente eu teria que ter toda essa burocracia aí que tu falou para poder construir minha casa, sei lá, Não. seja o que for. É isso? Então, para uso, porque é o seguinte, a legislação ela tem essa abertura, né? Quando tu vai usar para uma embarcação de uso próprio, para construir uma casa, né, tu pode explorar até 20 metros cúbicos de madeira no ano. Então, tu tem essa abertura, entendeu? A legislação, ela também, ela vê o lado lá do cara que não tem condições, né, de ter tudo isso e que a madeira, ela precisa ser usada também, né? Então, não é deixar a pessoa também morrer sem teto, né? Isso aí já seria demais. E como que funciona? Desculpa, como que fala? O negócio faz móveis, as serrarias, tipo, qual a licença que eles precisam ter no município para atuar? Hoje tem dois tipos de licença, né? Para as pessoas que trabalham com serrarias e movelarias. Né? Elas têm que ter a LAU, que é a licença ambiental única, que é a licença ambiental do imóvel. Né? Ou seja, ele tem uma serraria lá, ele precisa licenciar a atividade dele. A licença ambiental única. Isso o IDAM faz, ele também, nós fazemos a ponte, né? Para as pessoas que estão lá. Só que não adianta ter a licença ambiental única se a matéria-prima, que é a madeira, ela vem de origem legal. Aí tu entendeu? Chegar. É nesse ponto. Hoje, Francisco, o nosso principal entrave é a regularização fundiária, que é a documentação das terras. Para trabalhar com plano de manejo florestal, para levar peças, serrarias e movelarias, madeiras legalizadas, entendeu? Assim, hoje, praticamente quando chega a fiscalização do município, infelizmente eles ficam meio que apreensivos, né? Porque assim, a gente tem que olhar os dois lados, cara. Assim, eu nunca fui radical, né, por esse lado. Eu entendo as pessoas. Talvez se eu fosse de um outro estado, de outra localidade, a gente tivesse um pensamento diferente. Mas eu sei, pô, o que é, como eu falei, né, aqui no começo, eu sei o que é andar dentro da floresta, eu sei o que é trabalhar duro, entendeu? Para levar sustento para dentro de casa. Então ali não é só o dono da movelaria da serraria, mas também tem várias pessoas que trabalham, pais de família, que precisam daquilo. O ideal seria ser tudo licenciado, claro, né? Mas hoje, infelizmente, assim, nós travamos essa barreira aí, né? Com regularização das terras para... Tem vários porquês, né, cara? Mas é importante saber que eu tenho que ter essa LAU e tenho que ter, digamos que o meu território legalizado para poder... Exatamente, a madeira que está sendo beneficiada dentro desses empreendimentos aí, elas têm que também ter licença ambiental. Esse é o ideal, mas tem um abismo entre o ideal e o real, né? Da teoria é muito legal, né? Mas assim, é aí que entraria a parte da maneira sustentável, né? Que tu derruba uma madeira, mas também tem que botar... Exatamente. Tem a galera que só tira e pronto. Infelizmente, assim, hoje, por exemplo, espécies como a andiroba, né? Que era, assim, que é até uma espécie protegida, né? Ela foi muito explorada ali, principalmente na região do Breu. Né, a gente já tem dificuldade de encontrar árvores assim de um certo diâmetro, de um diâmetro considerável, né? Então, assim, hoje a andiroba nem manejo florestal, na verdade, ela pode ser retirada, né? A andiroba, copaíba, se tipo, tem alguma árvore específica que elas são protegidas. As espécies oleaginosas, elas são protegidas. Elas nem se tiver plano de manejo florestal, nem se a área for toda licenciada, mas aquela árvore não pode ser cortada, só pode ser retirada das sementes para a produção de óleo. Tem essas situações também. Ela já fornece outra matéria-prima. Exatamente. Importantíssima, né? Isso mesmo. Cara, que legal saber essa parte da engenharia florestal, assim. Tem alguma coisa bem curiosa para contar pra gente de pesquisa de campo? Porque a engenharia florestal faz muita pesquisa de campo ou não? Bastante. Qual foi a tua primeira pesquisa de campo que tu fez na faculdade? Cara, assim, na faculdade eu trabalhei muito com a compostagem e produção de mudas, né? Assim, foi uma área assim, que eu trabalhei muito na iniciação científica. Né, eu fiz 2 projetos de iniciação científica e fiz um projeto de extensão, né, quando eu era acadêmico ainda de engenharia florestal. E aí um deles foi, eu trabalhei muito com a parte de compostagem, né, estudando nesse sentido, e a minha monografia foi voltada para incêndios florestais, né, que era a quantificação do material combustível. Então a pesquisa que eu fiz foi numa área de capoeira, né, uma área floresta secundária que a gente chama. E aí eu coletei, né, o material combustível. O que é o material combustível? Né? Todo aquele material seco da floresta, né? Todo a folha, tudo aquilo que está suscetível a fogo, né? Material que pode pegar fogo. Então a intenção era demonstrar se aquele material combustível coletado naquele período, se ele poderia apresentar algum tipo de ameaça para um incêndio florestal. Né? Então fiz um estudo voltado para isso, mas acompanhei vários outros, né?
Eu trabalhei com inventário, né? Meu amigo trabalhou, meu amigo Kelly, que é engenheiro florestal também, um grande amigo meu, com um estudo sobre biomassa, né? Carbono também, né? Quantificação de biomassa e carbono, né? Que é a biomassa, né? Toda a parte de massa florestal, né? Toda a parte madeireira, galhos, enfim, tudo isso nós trabalhei muito nessa parte de pesquisa, né? Inclusive, assim, logo quando eu formei, eu tive um pouco de vontade de trabalhar na área de pesquisa, né? Aí meus professores todos achavam que eu ia fazer mestrado, né? E talvez doutorado, né? Tem amigos que são doutores nessa área. Mas eu preferi ir para a parte de campo, né? Vi que Juruá precisava muito de um profissional nesse sentido, né? Para orientar as pessoas a fazer aquilo que é certo e levar as políticas públicas para eles, né? Também. Bom. Quando tu veio estudar, tu sempre teve esse pensamento, vou estudar, mas eu quero voltar para Juruá. Cara, assim, tudo que eu estudava na faculdade, eu pensava assim, cara, isso dá para aplicar em Juruá. Se eu pegar isso, dá para adaptar lá em Juruá. Eu sempre tive esse pensamento. E a minha ida para Juruá, na verdade, foi uma ida mais para estudar para concurso, né? Eu planejava assim, cara, eu vou passar 2 anos em Juruá, né? É uma cidade pacata, tranquila, e é ótimo para estudar. E aí eu fui para a cidade e aí, de repente, a gente volta, todo aquele sentimento da terra da gente, né? Das pessoas que a gente gosta, né? Nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos. E aí eu já pensei assim, cara, assim, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Casei, né? Minha mulher é de lá também. E assim, constituímos filhos, família. E assim, Deus foi me abençoando, foi me direcionando, assim, eu sempre, assim... Teve essa visão de retorno. Essa visão um pouco de retorno, assim, de colaborar com o meu município de alguma maneira. Mas assim, não era de maneira permanente, né? Mas Deus foi conduzindo tudo e eu acabei que ficando lá. Cara, é legal, é bom saber assim, porque é como eu já havia te falado, né? Quando eu vim para estudar, eu já tinha certeza de que retorno para Juruá não era algo que eu ia conseguir. É isso mesmo. Talvez consiga futuramente. Sim. Mas eu já vim com essa certeza de, eu vou logo sabendo que para Juruá não volta a ser. Então, tanto que eu falei para minha mãe, olha, a senhora quer que eu estude alguma coisa que... queria que tu estudasse, sei lá, direito, medicina, essas coisas assim. Falou, não, o que tu quiser... Tá livre, né? Tá livre. Ela sempre foi muito assim. Tá bem. Aí eu falei, então como eu já trabalhei no cartório, no TRE, eu gosto de mexer com computador, quero alguma coisa do tipo, fazer engenharia da computação. Aí vim pra casa que tava muito caro. O que eu falei pra mim foi minha irmã, né? Então assim, sistema de informação tava entrando ali na Uninor, da primeira turma, era o mais barato, falei, é isso. Legal. Sabe? Então, é por isso que eu falo, é bom saber que tu veio pra cá já com esse pensamento meio de retorno, embora... seja para estudar, falou, para estudar para concurso. Tá, a ciência agrária, ela te dá essa oportunidade, né? A ciência que é voltada para o campo. O ideal, na verdade, é a gente voltar para o interior e desenvolver lá o interior, né? A gente sabe que o estado todo é concentrado na capital, né? A Zona Franca é aqui, né? Mais da metade da população é daqui, o PIB, né? Maior daqui. Só que quando a gente vai para os interiores, a realidade é outra, né? O Amazonas, ele é rico assim, quando a gente olha muito para a capital. Mas para o interior, por quê? Porque lá, por exemplo, eu não vou dizer lá para Juruá que eu vou colocar uma indústria siderúrgica, né? Que eu vou colocar uma indústria automobilística, vou pegar uma fábrica dessa do distrito aqui e alocar lá, que é maluquice, né? Se aqui a logística já é ruim, imagine para lá. Mas lá nós temos outras coisas, cara. Nós temos uma terra para produzir alimentos, né? Nós temos como criar animais, nós temos todo um setor agropecuário para ser desenvolvido, nós temos espécies madeireiras para trabalhar, né, que madeiras que são licenciadas, que tem alto valor econômico aqui, quando ela vem oriunda de licença ambiental. Então tem tudo isso, né? Certo. Só pra gente finalizar esse quadro, qual a tua visão holística, assim, da nossa floresta em si, assim, se tratando especificamente de Juruá, assim, que tu fala, cara, o projeto que eu quero que funcione aqui é esse. Tem algo em mente? Eu teria muita vontade de nós trabalharmos o manejo florestal, né, sustentável, né? É uma bandeira que eu defendo muito. Né, eu sei que é possível, né? A profissão, que eu falei, né? A engenharia florestal, ela veio para cá na década de 60 para o Brasil, né? Com esse intuito de retirar da floresta madeiras que pudessem ser usadas, né, pelo homem, mas que garantisse a permanência da estrutura ecológica. Então, assim, eu vejo que Juruá tem um potencial madeireiro enorme, cara. E que se ele não for usado de maneira sustentável, ele vai ser usado de maneira insustentável, como está hoje. Né? Então, corre um risco, se nós não trabalharmos isso, né, nós corremos o risco de muitas espécies lá ficarem bem ameaçadas de extinção nesse sentido, né, se nós não tratarmos de trabalhar isso aí. Fora que, eu digo muito bem, hoje se nós tivéssemos áreas que fossem documentadas, né, tivessem todas tituladas,
eu falo com muita certeza que nós teríamos empresas sendo instaladas lá, como no caso de Carauari nós temos, né? No caso de Itapatiara nós temos, empresas que poderiam empregar praticamente toda a cidade. Falo isso com muita segurança. Cara, que legal. Muita segurança mesmo. O Anderson, eu vou entrar num assunto que eu não sei, mas fica à vontade. Tu acha que Juruá precisa hoje de mais arborização? Sem dúvida. Aí eu te pergunto outra aqui que eu não sei se você vai poder responder. O que deu no povo pra cortar as árvores lá da praça, entendeu? Porque eu, particularmente, eu falo sem, assim... O que tu acha que... Assim, Cara, é um assunto espinhoso esse, né? Sim. É um assunto bem delicado. Bem, vamos lá. Primeiro, foi retirada das árvores de ipê amarelo, né? Que ficam ali na frente do Romerito Brito. Aquilo ali realmente eu concordo, né? Eu comecei a trabalhar em Juruá, o Plano Municipal de Arborização Urbana, né? Um projeto meu que eu tinha. E aí eu comecei a construir alguns projetos pilotos, né? Projetos menores para arborização do município. Cara, eu fico estarrecido em saber que a cidade mais arborizada é, por exemplo, uma cidade do sul. A Goiânia ali, né? Cidades que são frias. E nossa cidade, onde o calor é intenso, principalmente esse período, né, são cidades que são menos arborizadas, né? Então, assim, é uma coisa que é um pouco contraditório, né? E aí, assim, as árvores de ipê lá, eu concordo delas ter sido retiradas. Realmente, elas deveriam ser retiradas de lá. Eu escrevi o projeto dali, eu selecionei a espécie certa para lá, que é o pau pretinho, né? É a melhor espécie para arborização urbana, inclusive em Manaus tem muito deles, né? O pau pretinho. Eu selecionei essa espécie, coloquei espaçamento, fiz todo um projeto. Infelizmente, né, eu não sei o porquê, né, as pessoas simplesmente atropelaram tudo isso aí e resolveram colocar ipê. Eu falei, olha, essa espécie não é ideal para cá. É uma espécie de grande porte, chega a 20 metros de altura e vai chegar um período que elas vão dar dor de cabeça. Principalmente porque onde elas estão inseridas é um canteiro estreito. Vai chegar um momento que elas vão, a gente chama de estiolar, né, que elas vão crescer muito em altura e pouco em diâmetro. Foi o que aconteceu. Né, há alguns anos aí, eu acho que aquelas árvores foram plantadas ali, estão com uns 5, 6 anos. E elas estavam conseguindo um poste muito grande, a árvore já estava virando, né? Quando vinha aquele período de temporal, então era uma coisa muito perigosa. Esse risco, né? Beleza, assim, tranquilo, isso aí eu concordo. Trabalhei até no laudo lá para justificar a retirada das árvores, né? E fazer um projeto de colocar a espécie correta. E aí na questão da região da praça, cara, assim, é um assunto espinhoso, né? Sim. Mas eu não concordo. Com a retirada lá, eu não fui consultado, né? Não me consultaram por aquilo ali, né? Não fui consultado. Não sei quem tomou a decisão de retirar as árvores, mas eu sabia que ia dar problema. Ia dar problema aquilo ali, né? Porque as justificativas não eram plausíveis para retirar. Aquela espécie aí é uma espécie chamada oitizeiro. Né? O oiti, ele foi uma espécie considerada uma das melhores para arborização urbana durante muito tempo. Né? Por isso que eu fico pensando, porque lá na praça, lá da igreja mesmo, quando eu soube a primeira, acho que foi onde começaram, né, a tirar as árvores, que eu cheguei lá, falei, caramba, o que fizeram com a praça? Tá muito tempo ali na praça e cortaram, cara. Porque assim, cara, assim, eu costumo dizer, a gente só vai sentir mais a importância das árvores quando a gente precisa de sombra. Né? É muito bom, cara, andar na sombra, né? É muito bom você ter um espaço para ficar na sombra, principalmente nesse período. Né? Então, assim, eu lamentei muito a retirada dali, eu não concordei com a justificativa, né? Não fui consultado também. Questão da fiação elétrica lá, cara, aquele é controlado com poda. Eu tenho um curso de poda, eu tenho um curso de arborização urbana, eu tenho tudo isso, mas assim, né, por algumas questões, né? Respeito também lá a pessoa que decidiu, do ponto de vista técnico, eu não achei legal. Eu queria chegar nesse ponto aí, porque tu é quem entende, porque não é simplesmente tirar uma árvore, mas tirar uma árvore e colocar outro no lugar. Isso mesmo. Assim, o que eu faria ali, né? O que eu faria? Cara, tem que tirar a árvore, beleza, então vamos produzir uma muda de uma espécie mais ideal, esperar chegar no porte considerável e fazer a transição com ela. Até se precisar usar trator, a gente faz. Fazer uma cova maior, entendeu? Mas assim, ela não poderia ser tirada de maneira abrupta, porque com a árvore chegar naquele poste, cara, são anos, entendeu? Para ela conseguir ter uma copa frondosa daquela e produzir sombra, foram anos para chegar. Aquele não é uma coisa que é do dia para a noite, entendeu? Então tem que ser muito bem pensado. Eu não sei qual o projeto que tem para lá, eu estou por fora desses assuntos, né? Eu estou muito dedicado nos assuntos dos projetos que eu estou cuidando no IDAN, né? Dos trabalhos que a gente faz lá e algumas coisas assim do município eu estou um pouco por fora, mas eu sempre digo assim que eu estou disponível. Eu falo isso aí, olha, vocês que vão precisar, qualquer área que precisa da minha formação profissional, eu estou de porta aberta, cara.
eu levo o trabalho até para casa se preciso for, mas eu quero ver o meu município bem arborizado, eu quero ver o meu município bem desenvolvido, entendeu? Eu tenho o desejo de ver a nossa cidade bonita, né, e bem desenvolvida. Cara, tipo assim, uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que pode até explicar melhor, seria bonito, mas eu não sei se seria cabível também encher aquela orla ali de Juruá Calçadão com aquela mesma palmeira que tem atrás do banco lá, aquelas palmeiras autonas. Sim, que é a Palmeira Imperial. Porque se colocasse aquelas palmeiras ali na frente, assim e tal, será que não ficaria legal? Ou Assim, não é ideal pra ali? Do ponto de vista estético, muito legal. Uhum. Mas eu, assim, uma coisa que eu sempre falo, assim, por exemplo, o IP, né, que foram retirados lá. Uhum. Cara, do ponto de vista estético, maravilhoso. O IP é uma árvore caduca, né, que a gente fala, que são árvores que perdem as folhas em determinado período do ano. E ela fica florada, assim, linda, assim, uma coisa linda de se ver. Só que a gente tem que olhar que a árvore ela foi feita para produzir sombra. Esse é o principal benefício dela quando ela é implantada dentro do ambiente urbano. Né? E eu vejo assim, se a gente quer produzir mais sombra, a gente tem que pensar nessas espécies frondosas, entendeu? E até por conta da estrutura, enfim, ali tem que analisar o terreno, né? Por exemplo, lá um terreno, um declive um pouco acentuado. Então, é todo um estudo que a gente tem que fazer para ver se isso realmente vai funcionar ou se isso vai ser uma dor de cabeça lá na frente. Só fazendo estudo, então. Só fazendo um estudo mais aprofundado. Cara, muito obrigado mesmo por essa parte, assim, como eu falei, é bom ter alguém no Pós da Selva, alguém que entende de selva, porque nós estamos aqui como um amador, só vendo isso, embora eu tenha vindo lá do interior, eu sou meio leigo nessa parte técnica e estudiosa. Então, muito obrigado mesmo. A gente vai passar agora para um quadro chamado Serviço Voluntário. Cara, sobre esse teu serviço voluntário aí, eu já estava em Manaus quando você começou a ministrar aula lá para a galera, que eu achei de grande importância também, porque acho que foi um tempo que eu ainda pensei ali, começar a ajudar para concurso. Mas conta pra gente como foi esse serviço voluntário aí, como que surgiu a ideia. Bem, cara, assim, primeiro, para o serviço voluntário acontecer, eu gosto de ressaltar um pouco da minha história como concurseiro, né? Eu prestei meu primeiro concurso em 2013, né? Eu estava formando como engenheiro florestal e era ali uma areia de primeira viagem, né? E aí, cara, assim, eu estudei de maneira louca ali, né? Peguei um material até bom, mas assim, não sabia estudar. E aí fui, achava que era só estudar, porque, cara, assim, na verdade a gente nunca aprendeu a estudar direito até, de maneira correta, até você virar concurseiro. Ali é onde você aprende a estudar mesmo, estudar de verdade, entendeu? Porque tudo tem que ser planejado e organizado. E ali fiz essa prova da PF, era até a prova para perito criminal federal, né? Eram 10 vagas, Brasil todo, concorrência pesadíssima. E eu achava que eu tinha chance. E aí eu fui, fiz a prova, quando eu fui corrigir eu pensava assim, pô, será que eu tô corrigindo a minha prova mesmo? Acho que eu peguei o gabarito errado. Enfim, tomei... Foi quem? Perito, é? Tomei perito criminal federal, né? Caramba. E aí eu tomei um ferro, né? Aí nesse período, quando eu formei, eu decidi voltar para Juruá, que eu contei, né? Para passar esses 2 anos. Falando, agora eu vou estudar para PF, eu vou passar. Eu fiquei deixando de ser policial federal, fiquei com aquilo na cabeça. Vou ser PF. E aí eu fui, já tinha estudado, né? Vi que não precisava ser formado em Direito, né? Vi que só precisava ter ensino superior. Para as áreas de perícia, né? Tinha que ser formado em Engenharia Florestal, se fosse na minha área mesmo, claro. E para agente, escrivão e papilocopista, né? Que são os 3 cargos ali. Eu precisava ter formação superior em qualquer área. Eu vi isso, então eu vi como uma oportunidade. Estudei mais a instituição, achei top e tudo mais. E aí fui para Juruá, né, com essa intenção de estudar. Comprei um material, mas enfim, assim, passei muito tempo comendo mosca, né? Não estudei. Comecei a trabalhar no contrato pelo IDAM, e aí, contratado, né, no caso, e aí desfoquei disso, né? E aí eu casei, né, e prestei o concurso da prefeitura. Consegui aprovação, né, para engenheiro florestal, era uma vaga, concorri com um rapaz de Porto Velho, né, ele saiu de Porto Velho para concorrer comigo. Caramba, foi para Juruá. Foi para Juruá, né, aí o salário não era lá essas coisas todas, né, era um salário bem baixo, né, e aí eu consegui a aprovação e consegui minha primeira aprovação, né, mas já tinha sido reprovado em outro concurso, fora a PF, né, fora essa aí de perito, né? Eu fiz uma prova em 2014 também para professor do IFAM, engenheiro florestal. Também não logrei êxito, né? Ainda não tinha aprendido a estudar. Fiz isso da prefeitura, deu certo. Consegui aprovação, fui vendo como é que eram as técnicas de estudo e tudo mais. E aí, beleza, né? E aí, em 2018, eu resolvo entrar de cabeça mesmo para os concursos de cargo alto. Conversei com a minha esposa, né? Eu lembro
como se fosse hoje, né? A gente estava passando todo um período difícil ali. Aí eu tinha uma bizinha, né? Amarela. Tava andando com ela. E aí eu falei pra ela, amor, a partir de amanhã eu começo a estudar para concurso público e vou passar na Polícia Civil. Vou estudar para a Polícia Civil. Próximo quando a Polícia Civil eu vou cravar, vai ver. E ela sempre assim foi uma pessoa que me deu muita força, né? Disse, não, amor, vai, tu é um cara inteligente, tu vai conseguir e tal. Aí eu comecei nessa jornada de concurseiro, né? E estudando muito, né? Acordando todo dia 4h30 da manhã, né? De segunda a domingo, né? Quer dizer, eu não estudava no sábado, no caso, né? Mas de domingo a sexta-feira, era 4h30 da manhã que eu acordava para estudar. Ela acompanhou muito essa minha rotina, né? Morar na casa do meu pai ainda ali. E ela improvisou um lugar para estudar, assim. E em 2018 eu comecei. E aí saiu o edital da PF, para a agente federal. Me inscrevi nesse concurso, me estudando muito. Mas aí 2 meses antes da prova, o meu computador deu um pau, queimou o HD, coisa do capiroto mesmo. E aí eu, por coincidência, ironia do destino, eu tive que vir em Manaus, exatamente no período da prova, já nem ia fazer mais a prova. Fui, fiz a prova e, cara, eu fiquei por 5 questões, né? Faltou muito pouco para eu conseguir a aprovação. Pra gente da PF? Pra gente da PF, né? Eu gabaritei todas as disciplinas de direito, né? Toda a parte de direito ali, eu acertei todas as questões. Foi muito bem em português, foi muito bem em informática, mas quebrei a cara em contabilidade lá. Contabilidade ainda era meu fraco. Tá. E aí, só que eu vi assim com aquilo, cara, tava dando certo. Eu falei, pô, esse aqui é o caminho, entendeu? Tá dando certo. Assim, aquilo foi um choque de ânimo pra mim. Quer dizer, se eu continuar estudando do jeito que eu tô estudando, vai dar certo. Se 2 meses antes da prova eu faltou 5 questões, então tá dando certo. Meu plano tá dando certo. Aquilo me serviu de combustível. Aí saiu o edital da ADAF, que é a Agência de Defesa Agropecuária, né, e Florestal do Estado do Amazonas. E eu fiz a prova, fiquei em 30º, foram 500 inscritos, fiquei em 30º, mas era só 4 vagas. Fiquei de fora. Aí logo depois veio do IDAM, concurso do IDAM. Eu falei, aqui vai. Aí comecei a estudar, meti a cara nos livros, e aí consegui a aprovação no IDAM, né? Fiz os 2 cargos, né? Eu tenho a formação para técnico agrícola, técnico agropecuário no caso, e para engenheiro florestal. Fiz a prova de manhã para engenheiro florestal e à tarde fiz para técnico agrícola. Foi uma prova pesada, assim, uma prova bem difícil. E eu consegui a aprovação para 2º lugar, para técnico agrícola, eram 18 vagas, né, no meu colo. E para engenheiro florestal eu fiquei em 3º lugar, né? Concorri com os candidatos aí pesados aí vindo do Rio de Janeiro. Eram quantas vagas? Eram 2 vagas. E eu fiquei em 3º. Caramba, o cara assim, bati na trave. Tinha na reserva? Tinha, escuta, tinha um CR, né? A gente ficou em... Tinha 8 CR, né? Mas assim, o CR é aquele cara ali que tu tem que orar a Deus que o cara lá que tá na tua frente morrendo, passa em outro concurso, assim. Mas assim, cara, eu assumi como técnico agrícola, né? Pô, já deu um salto já. Sim. Um salário muito atraente, muito bacana, dentro do órgão bem estruturado, que é o IDAM, um órgão bom de trabalhar. E aí a minha vida já mudou dali, né? Já assumi um cargo. E aí, cara, quando faltava um mês para o concurso expirar, eu fui convocado para o engenheiro florestal porque o cara que tinha passado em 1º lugar, ele passou no concurso CMBio, tomou posse. Não sei que você morreu. Deu ela tá vivíssimo. Cara, concurseiro aí pesado, deu de cara, ele manja muito. Foi pro ICMBio. Foi pro ICMBio como analista e liberou a vaga e eu fui convocado, né? E aí quando eu fui aprovado no IDAM, eu falei, cara, assim, quando eu tava prestes a acontecer a prova do IDAM, já dava aula de graça. Aos sábados à noite, eu juntava a galera e falei, gente, assim, são 15 questões que vão cair na prova, passa sem lógica. Né? E foi muita gente de Juruá que foi fazer essa prova, porque tinha os cargos de nível técnico, né? As formações técnico, superior, que era engenheiro florestal, agrônomo, técnico agropecuária, parte técnica, e tinha as formações de nível médio também, né? Fundamental, tinha cargo para vigia, tinha cargo para assistente técnico extensionista social, né, que era um cargo também que ganhava a mesma coisa que um técnico agrícola, só que precisava só de ensino médio. E também tinha os cargos de motorista e assistente técnico, a parte administrativa, né? E todos pediam raciocínio lógico, eu estava voando baixo, né, assim. Aí eu, estrategicamente, cara, assim, dar aula é uma estratégia também, para te aprender mais. Eu ia falar né, para reforçar. Então, assim, quem ensina, aprende. Isso aí é uma estratégia, né? Então, por isso que é muito bom ser altruísta. Né, assim, você passar para os outros. E aí eu, cara, eu vou dar aula, assim, mas não é mais uma coisa de ajudar mesmo, entendeu? E aí, sábado à noite, eu juntava a galera. No começo deu muita gente. Eu comecei a dar aula de proposições ali, tabela verdade,
foi ensinando a galera e tal, aí depois, sabe como é que é estudar, né? Começa aquela galera fazendo peneira e tinha, às vezes eu ia pra dar aula de graça e aparecia 5 pessoas. Mas assim, a galera que fez a prova, né, me agradeceu, mas a honra e a glória é só pra Deus, né? Sim. Ele que nos dá sabedoria, né? A gente não é nada sem ele. E aí essa galera aí conseguiu tirar até uma boa nota lá em raciocínio, conseguiu acertar algumas questões no base na aula. E aí eu pensei, cara, depois que eu fui aprovado, eu falei, cara, assim, tem como dar aula pra galera, entendeu? Cara, o conhecimento ele vai libertar, assim, entendeu? Estudar para concurso não é só um cargo. É tu aprender, pô. É tu conhecer aquilo que é certo, aquilo que é errado. É tu ter oportunidade, né, de estudar disciplinas ali que tu vai servir pro teu dia a dia, pro teu cotidiano. E aí eu comecei em 2021, saiu um outro edital da PS, né? Eu me interessei em fazer essa prova. Comecei a estudar. E aí eu resolvi dar aula voluntária, né, pra galera. 2021, ali, né? Final de 2020, início de 2021. E aí eu falei com a Suene, com o Jansen, né? Que eles têm a área da autoescola ali. Aí eu falei com eles, né? Se eles liberariam ali a sala pra gente estudar junto. E eu convidei eles também, né? Se eles quisessem estudar com a gente, eles se interessaram, acharam super legal. Aí eu falei, tem uma galera, pô, que a gente daí, eles tem como? Eu falei, tem, então. Aí isso foi se difundindo na cidade, né? E a sala, às vezes, lotava lá. Galera, 0800, né? Tava dando aula ali pra eles. Falei, gente, é o seguinte, pra estudar é assim, né? Vocês têm que ser pessoas organizadas, né? Vocês têm que botar uma tabela de estudo. Vocês têm que fazer muitas questões, né? Foi ensinando para eles lá os sites que vocês se cadastram para fazer questões. Que não adianta treinar estudar só teoria. Eu aprendi, eu errei muito, né? Para poder acertar. E eu não queria que eles errassem também, e eles tivessem uma oportunidade, né, de ver, assim, de ver no mundo dos concursos públicos, né, a estabilidade financeira. Eu costumo dizer, a estabilidade financeira é liberdade de pensamento. Né? Hoje, em uma cidade como a nossa, se você tem um emprego estável, né, você consegue expressar melhor as suas opiniões, entendeu? Sem ter o risco, entendeu? De certas situações. Então foi esse o projeto, foram jovens, né? Eu fiquei muito feliz, né, quando eu soube que o Leonardo foi aprovado para fuzileiro naval, né? Faz parte hoje do corpo de fuzileiro naval, né? Assisti aqui a entrevista dele. E fiquei muito feliz, assim, né, quando ele relatou essa situação, né? Porque a gente sabe que as pessoas lembram daquilo que a gente faz no passado, né? E eu fiquei muito feliz com isso, cara, assim, sempre incentivei a galera a estudar lá. Sempre falei que era possível, eu falei, gente, assim, eu passei em vários cargos, assim, hoje tenho um bom ganho, né? Mas isso aqui não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. A gente só mostra que é possível, entendeu? Alguém que veio lá da comunidade, que veio lá do interior, que morou na casa de palha, né? Ele só demonstra que a inteligência, ela não tem geografia, entendeu? A inteligência, ela tem oportunidade. Então não importa onde você nasceu, né? Não importa se for no interior do interior. Se você tiver uma oportunidade, né, você pode chegar lá também, né? Você pode ser o que você quiser, porque nós somos do tamanho do nosso sonho, né? Então foi muito prazeroso poder, Deus me deu esse privilégio, né, de ter aqueles jovens ali estudando comigo, né? Falei para eles que, para quem era jovem, tinha muitas oportunidades que eu não tive, que eu não sabia, né? Que, por exemplo, escola naval, escola preparatória de cadete do Exército, a ESA, né? Que é a Escola de Sargento das Armas, o Corpo de Fuzileiro Naval, né? Nós tínhamos até um grupo no WhatsApp, né? Que eu mandei o link lá pro pessoal, né, foi aberto aí o edital dos fuzileiros. E desses jovens aí, o Leonardo hoje, né? Tá aí com prova viva que é possível. Aí, o Léo é o nosso câmera aqui. É o cara que tá eu já falei pra ele assim, né? Eu falei, cara, assim, tu tem... Porque quando o Leonardo estudou comigo, pô, eu olhei pra ele, o professor, ele conhece o aluno. E eu lembro, assim, que eu falava as coisas lá, ele levantava a mão e só dava o biso certo. Eu falei, cara, esse moleque é bom pra caramba, né? Muito bom mesmo. Esse cara tem futuro, pô. Eu cheguei pra ele e falei, que tu tem futuro, pô. Entendeu? Vai lá, continua estudando que tu vai conseguir uma aprovação boa. Tu tem isso, tu é novo e tal. E assim, eu falei pra ele, hoje tu tá aí, né? Já subiu um degrau, né? E ele disse já pra mim que isso é trampolim, né? Ele tá ali, eu tenho certeza que no futuro não muito longe a gente vai ver aí o Leonardo e quem sabe vários outros juruaenses aí em cargos altos, né? Através de cargos que era, assim, pra juruar, né? Pra situação, assim, cara... Nunca você. Eu imaginava assim, cara, assim, eu olhava assim antes, falava assim, a gente se bota às vezes muito pra baixo, né? E eu entrei na sala de aula quando fui fazer o concurso para engenheiro florestal. E aí eu perguntei da galera lá de onde eles eram formados, né?
Não, sou formado na Exalc, na USP. Caramba, cara, da USP e tal. Não, sou da UFPR, que é 5 estrelas, engenharia florestal lá. Caralho, Federal do Paraná, Federal do Mato Grosso. Aí eu falei, cara, mas eu estudei também, entendeu? Eu tive a oportunidade. E depois disso eu vi assim, cara, eu acho inadmissível. Hoje, a gente que mora no interior, na cidade onde você roda ela de ponta cabeça em questão de meia hora, onde a gente não tem trânsito, né? Onde você sai para o trabalho, às vezes chega em 4, 3 minutos. Né? Isso é inadmissível a gente perder pro cara, porque antigamente eu pensava assim, ó, o que nos separava do pessoal de fora, o que era desvantagem para nós? A gente não tem acesso à informação. Era isso. A gente não tinha material bom. Como é que a gente ia concorrer com um cara lá do Rio de Janeiro, de Brasília, se o cara lá tinha todo um acervo de material, cursinho, presencial, com professor top, e a gente não. A internet veio e quebrou isso aí, cara. Então hoje, com acesso à internet, né, eu como já fiquei mais bisurado, eu passava por meninos só, né, tudo mastigadinho para eles. Eu falei, isso aqui é o melhor material, pô. Não queime velha comprando esse e esse aqui que vocês vão se quebrar. Então vão lá, vão no Gran Curso, vão no Alvo, vão na Estratégia. Esses são materiais bons, pô. Foram materiais que eu usei, que outras pessoas usaram e conseguiram aprovação. Então assim, hoje tem tudo isso. Com a internet, cara, tu consegue baixar material bom. Então o que tu tá estudando lá em Juruá é o mesmo cara de São Paulo, Rio, Brasília tá estudando. Então isso nivelou, cara. Eu ainda digo mais, a gente está em vantagem por conta disso, né? Por conta da nossa cidade, é uma cidade pacata, com poucas distrações, onde você consegue focar no estudo, né? Então essa parte voluntária aí foi uma coisa que eu fico muito feliz em ter feito, né? Eu queria muito hoje ter mais disponibilidade de tempo, né? Para continuar com o projeto. Não dá, né? A gente chega um momento assim que o trabalho vai engolindo e falta apoio também. Assim, faltou muito apoio. Então assim, vai chegar um momento que a gente vai conseguir, se Deus quiser. Vai sim. Mas por enquanto a gente vai lançar 2 episódios por mês. E isso é muito legal, né? Assim, eu lembro que quando o Leonardo passou pela entrevista aqui, eu teci um comentário lá, achei excepcional, entendeu? Essa ideia, esse projeto. Porque, cara, isso aí leva... Outras pessoas vão estar assistindo a gente, muitos jovens, pô, vão assistir isso aqui, entendeu? Eles vão olhar, cara, pô, é possível, então. E eu digo mais, assim, a gente ainda tá aberto. Meu irmão, tá aí minha esposa que sabe disso. Eu sou muito aberto, assim, quando o assunto é estudar, quando eu olho pra alguém, cara, o senhor pode me ajudar a estudar? Eu dedico o tempo que for preciso. Meu amigo, é o seguinte, você pode fazer isso, tá aqui, ó, faz isso aqui, segue essa receita aqui, que vai dar certo, entendeu? Segue essa receita aqui que vai dar certo. E assim, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu vou responder. Eu dou maior atenção para as pessoas que desejam mudar de vida através do estudo. Porque é o seguinte, tem várias maneiras de chegar no sucesso. Mas em todas você tem que estudar. Você pode ir para o serviço público. Ah, eu quero ser autônomo, quero ser empresário, mas você tem que estudar, amigo. Entendeu? Eu vi aqui a dona Gel, por exemplo, né? Ela contando, né? Hoje ela é uma empresária de sucesso no município, mas ela estudou, né? Ela estudou educação financeira, né? Ela teve que saber trabalhar com dinheiro, com recursos. Tudo é estudo, cara. Ah, mas o cara lá é semi-analfabeto e tal, é um grande empresário. Meu amigo, ele não estudou na escola formal, pô. Mas ele teve que estudar. Então, pra gente ter sucesso na vida, a gente tem que estudar. Se não for estudando, não tem como. Cara, é o que eu falo, sabe, para algumas pessoas que, assim, Juruá, principalmente, que é a nossa realidade, muitas pessoas hoje são massa de manobra por questão disso, de estudo. Exato. Assim, não falando por lado A ou B, sim, mas as pessoas não me procuram hoje para falar sobre retratos políticos. Eu não entendi o porquê, mas assim, é muito fácil você atingir a população que não tem o estudo. Muito fácil. Porque eu não tenho muito conhecimento sobre política, mas é raro algum político vir conversar comigo sobre essas questões assim, porque, cara, eu não entendo muito de política, mas eu vou indagar aquilo que eu acho justo, entendeu? O que eu costumo dizer, né, que o conhecimento ele sempre vai libertar o homem, né, ele liberta a gente de um monte de coisa. Então eu lembro quando eu cheguei em Juruá, pra te ter uma ideia, tinha pessoas que vinham comigo, dizendo assim, tem como você dar o documento da minha terra? Porque o cara pensava assim, pô, ele é engenheiro florestal. Se ele fizer um documento dizendo que eu sou dono dessa terra, carimbar lá, colocar o carimbo dele e assinar, eu sou o dono da terra e acabou. Se eu fosse usar isso de má fé, eu era uma das pessoas mais bem-sucedidas do município. Eu falo isso com muita segurança. Com muita segurança mesmo, entendeu? Porque os caras queriam me pagar, pô. Não, eu pago pro senhor, quanto é que o senhor cobra? 1.000, 2.000? Quanto é que é pro senhor fazer um documento na minha terra? Aí, cara, assim, você respira fundo, né? Fala assim, não, meu amigo, é o seguinte, eu posso fazer um documento pro senhor, beleza, só que não vai valer de nada, entendeu?
não tem validade formal nenhuma, mas eu posso lhe orientar como é que você vai fazer de maneira certa. Pegue cheques da identidade, do CPF, vai lá em Manaus, procure a Secretaria de Cidades e Territórios. Lá você vai dar entrada no seu documento, vai ser protocolado. Você vai aguardar aqui em Juruá uma vistoria para verificar se aquilo que o senhor disse é de fato. O problema é que essa vistoria geralmente nunca vem, entendeu? Falta esse apoio aí do pessoal do estado vir fazer esse serviço lá em campo. Enfim, eu oriento da maneira certa, mas se a gente quiser se enganar, pô, o cara lá, o coitado, fala assim, meu Deus do céu, assim, é fácil, entendeu? Não é uma coisa difícil, mas assim, cara, eu costumo dizer, né, é melhor a gente fazer a nossa casa na rocha, né, do que na areia. Então, o pouco que eu construí na vida hoje, né, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos sabem disso, foi através de muito suor, muito trabalho duro, muita honestidade. Eu preferi acordar várias vezes 4h30 da manhã, eu me abster de fazer alguma atividade de lazer, né, de assistir um jogo na quadra, para estar lá com a bunda na cadeira, né, na frente do computador, estudando, me dedicando. E eu não me arrependo de nada disso, pelo contrário, eu faria tudo de novo, poderia fazer até mais. Cara, que bom assim, ouvir teu relato, porque até reacende assim, a chama de querer voltar a estudar para concurso. Assim. Hoje, Francisco, assim, tem muito cargo aí, cara, que só precisa de curso superior. Por exemplo, eu falo assim para todo mundo, na geral, por que estudar é bom? Hoje minha esposa, ela faz faculdade, né, de segurança do trabalho. Eu digo, amor, ela já é concurseira, né? Ela já estuda, eu passo para ela também. Né? A minha filha já sabe o que é estudar para concurso, ela já tem essa noção, né, que a gente tem que estudar e tal, porque a nossa vivência é essa lá. Lá em casa parece um jornal, assim, de um monte de notações e tal, nossos estudos, né? E assim, eu digo o seguinte, quando você tem um diploma na mão, você pode até não atuar naquilo, mas aí abre um leque de oportunidades no universo do mundo dos concursos, né? Por exemplo, um cara com superior pode ser auditor fiscal da Receita, pô. Entendeu? O cara pode ser um PF, pode ser um PRF, né? Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, pode ser um analista de tribunal aí, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos, cara, com salários excelentes. É isso mesmo. Entendeu? Excelentes. E aí esse mundo que eles não... Que assim, Juruá meio que fica preso nessa bolha que acaba que não percebendo. Exatamente, mundo, não é assim. Só que até que algumas pessoas já sabem desse universo, né? Sim. Eu criei um outro projeto que foi o Agora Eu Passo, né? Como cursinho que eu criei lá em Juruá. Esse não era mais 0800, né? Eu percebi assim, o 0800 é legal, pô. Entendeu? Sim. Logo no começo enganja bacana, o cara não tá pagando, só que tu se desgasta muito e tu vê uma perda de interesse quando o pessoal começa a se deparar com as partes mais difíceis, né? Então a peneira parece que ela é mais grossa ali, cai mais. Quando dói um pouco no bolso, que a pessoa paga para estar estudando, eu percebi que enganjava um pouco mais. E muita gente já sabe do caminho das pedras, pô. Mas a pergunta é, você está disposto a pisar nas pedras a 2 pés? Entendeu? Porque vai doer, pô. É um caminho árduo, é um caminho doloroso. Só que quando você vence, quando você chega na aprovação, acabou, amigo. Ali só Deus pode tirar você, entendeu? Mas é assim, é muito bom saber isso assim. Mas é como tudo na vida, qualquer projeto assim que você queira suceder, tem muito isso eu tiro pelo nosso lado, que eu vou desenvolver um site para te acessar as aulas. Eu vou desenvolver para acessar de graça de boa, mas eu preciso ter um retorno também. Exatamente. Futuramente eu vou lançar a versão premium, entendeu? Mas é o meu tempo que eu estou investindo para te ajudar, entendeu? Assim, eu acho muito válido, é importante que a galera entenda isso também. Vai doer ali no bolso, mas vai ser temporário. Sim, dói, cara, assim, é um processo doloroso, dói no bolso, dói na mente, né? Dói no lado social, a gente, poxa, agora era para eu estar num banho, tá de boa, entendeu? Tá assistindo TV, tá tomando sorvete. E eu tô aqui estudando, cara, mas tu tá construindo, entendeu? E é aquilo, passou, meu amigo, é um degrau que você só tem a subir. É um degrau que você consegue chegar ali, que você pode subir. E fora do IDAN, né? Esqueci até de falar, mas eu passei na PM também, né? Passei na Polícia Militar. Fui convocado para saudade de polícia, né? Não quis ir porque quando eu fui convocado para saudade de polícia, foi no mesmo período que eu fui convocado para engenheiro florestal. E aí eu pesei os dois na balança, pô, engenheiro florestal tá melhor, né? É uma área que eu gosto da carreira militar também, eu tenho um olhar muito especial para essa área, acho muito importante. E também passei para oficial de polícia, né? Oficial de polícia ali, tô esperando, né? O governador para oficial de polícia, né? Legal, e assim, daqui para lá eu tô pensando, né? Assim, se vem ou não, se vai ou não, né? Se vai ou não, mas é muito bom, assim, eu olho pro passado
E eu lembro assim que a gente não tinha nada para escolher. E é muito legal, cara, você poder escolher. Se eu for pra cá tá bom, e se eu for pra cá tá bom também. Nesse ponto que eu queria chegar. Muito bom que você chegar assim, eu falei, cara, eu posso escolher aqui. É muito legal, cara. Não é só pensar se eu consigo chegar lá, eu já cheguei, né? E eu ressalto, isso aqui não é porque a gente é melhor do que ninguém. Entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo pode chegar. É o esforço, né, Anderson? Sem quem se esforça, chega. Eu lembro muito que, cara, quando eu sair mesmo do interior, o pessoal fala, o Francisco é inteligente e tudo mais. É esforçado, que nem você. Porque eu tinha medo de o pessoal, sei lá, zoarem comigo porque eu era do interior. Então eu pensava comigo mesmo, eu vou estudar tanto a ponto de eles me reconhecerem como um dos melhores da sala e não o menino do interior, assim. Isso mesmo. Sabe esse medo de sofrer, sei lá, o bullying, essas coisas assim? Entendendo. Aí eu falava, vou me esforçar pra ser um dos melhores. Tinha um colega meu da agronomia que ele tinha um ditado, ele falava assim, caramba, bicho, esses caras de Juruá vão conquistar o mundo. Né? Porque, cara, quando te olhava pra zootecnia lá, tinha um Cilionei, pô. Cilionei era um monstro da zootecnia lá. Caramba. Entendeu? O cara era fera lá no curso, destaque. Aí olhava pra engenharia florestal lá na UEA, tinha o Luiz Rocha, não falo nem por mim, né? Eu falo Luiz Rocha, assim, nós deixamos o nosso legado lá, tanto que quando eu fui pra Juruá, nossos professores falavam, olha, vocês estavam lá e a gente tava sabendo o que estava acontecendo lá onde vocês estavam, né? Que vocês eram destaque. A gente vai pra medicina ali, tem o Everson, tem o Junei, assim, que são profissionais de excelência, né? E assim, e outros juruaenses aí, né? Que se a gente for citar nomes aqui, tem muitos aí que nem todos voltaram para Juruá, mas todos estão levando a história do município, né? Onde quer que eles pisem. Cara, muito obrigado mesmo por compartilhar. Então fica a dica pra galera, estudem pra concurso. Tem salários atrativos só para quem tem o ensino médio, né, mano? Só assim, de nível médio tem bastante, cara, né? Nível médio tem muito, mas nível fundamental, nada. Se dependendo do órgão que você tiver, né? Se for um órgão estadual, um órgão federal também, que tem níveis fundamentais, ainda paga muito mais do que muitos cargos até de nível superior do município. Cara, é legal. Então, assim, a galera pensa, só é quem tem faculdade. Não. Tem para todos os níveis. E você pode chegar lá se você fizer a sua parte. Porque quando nós fizermos a nossa parte, Deus ele faz a dele. Né? Isso aí é uma coisa muito certa, né? Isso é real. Sempre eu falar, eu quero que Deus me dê saúde, porque o restante tá... A gente vai atrás. Tá na minha mente. Não adianta, você tem que ter muita fé em Deus. Eu falo assim, são os passos para passar no concurso público, né? É você ser organizado, né? Você tem que ser organizado. A pessoa que não é organizada, ela não chega a lugar algum. Aí você tem que montar um plano de estudo, né? Você tem que ter disciplina e tudo mais. Né, você tem que ter persistência, porque nem sempre vai dar certo. Né? Eu reprovei algumas vezes para conseguir as aprovações, e você tem que persistir. E você tem que ter paciência e você tem que ter muita fé em Deus. Muita fé em Deus mesmo. Mas não adianta você dobrar o joelho lá e dizer assim, Senhor, me ajuda a passar no concurso para auditor fiscal da Receita sem estudar. Ele não vai fazer isso. Ele pode curar o cego, ele pode fazer o aleijado andar, mas que é de competência do homem, Deus ele não mexe. Né? É assim, é bíblico, se a gente estudar lá na Bíblia, lá até as pessoas que estavam enfermas tiveram que fazer uma parte para conseguir alcançar a cura, né? Então assim, se você fizer a sua parte, Deus ele faz a dele. Então fica aí, galera, o conselho aí do Anderson, que já passou em vários concursos, até oficial aí, tá só aguardando, já tá nessa balança de saber se vai ou não, mas é muito bom. Estamos pensando. Então, muito obrigado, cara, por compartilhar essa parte com a gente. Teu serviço voluntário foi algo bom. Como tu falou, tem a parte premium já. Isso. Então, pessoal, se interessem aí pelo curso do Anderson. Procurem ele também. Vai ver no bolso? Vai, mas tipo assim, vai ser muito bom quando você começa a ganhar seu dinheirinho ali e tem a oportunidade de fazer as coisas que você quer. Né? Compensa demais. Só pra te ter ideia, assim, quando eu comecei a estudar para concurso, até minha esposa, né, a gente pegou parte do dinheiro que a gente estava juntando para fazer a nossa casa. Né, o curso na época custava R$7.200. A gente pegou esse dinheiro, investi em material, né, comprei. Hoje, se eu já recuperei esse dinheiro, muito mais, cara. Hoje tenho minha casa, tenho meu veículo, entendeu? E eu faria de novo, gastaria até o dobro disso se preciso fosse para ter as coisas que eu tenho hoje. Né? Sem problema. É isso, então fica aí o conselho de eu para vocês. Vamos estudar para concurso que muda, que a chave gira, né? Muda que a foto muda, né? É isso, cara. Obrigado, viu? Seja bem-vindo agora ao Ninho Político. Galera, esse quadro aqui é porque o Anderson, ele, ali em 2020, tentou ali ingressar na carreira política também, uma vaga na Câmara dos Vereadores do município de Juruá. Então, o Ninho Político se trata disso. O que te motivou a se candidatar em 2020, cara? Foi uma experiência aí, né, que eu tive, né, nessa parte política.
Qual foi o principal motivo, assim? Eu, sinceramente, estava cansado com os grupos que estavam se apresentando. Eu não via futuro para o nosso município, entendeu? Tinham 2 grupos políticos ali, não passava pela minha cabeça, nunca passou a ser candidato a vereador. Né? Mas aí o meu parceiro Wilke, né, tomou essa coragem, né, de lançar-se como candidato. Eu não tinha um contato íntimo com ele, né, conhecia ele uma pessoa assim, distante, né, ele reservado na dele, eu também reservado na minha. E eu lembro quando ele lançou uma postagem, foi feita até pela rede social do Rio, né, que nem Facebook ele tinha, era tão low profile, né, que ele nem rede social tinha. E eu lembro quando ele lançou isso aí, dizendo assim que ele era o pré-candidato a prefeito. E eu levei aquilo como uma coisa séria, né, pessoal? A gente pensava que era brincadeira. Eu levei a sério porque eu vi que era uma rede social lá do Rio e ele não ia brincar com um negócio desse. E eu lembro que eu teci um comentário lá, eu falei, muito bom nome, eu admiro muito você como administrador de recursos, né? Eu tinha essa admiração por ele, né? Eu vi que ele era um cara novo, que estava construindo muita coisa, né? Que nem eu digo, tem sempre várias maneiras de chegar lá, né? Mas eu tenho certeza que ele se dedicou muito ali para construir a estrutura que ele tem, e eu admirava muito ele assim, por ser um cara reservado, né, um cara sério, assim, um cara que não era de estar ali em bagunça, enfim. Falei, pô, esse cara aqui é um cara sério, pode ser um bom nome, né? E aí eu lancei essa mensagem para ele, e no mesmo dia ele passou de moto, né, em frente de casa, falou que queria conversar comigo. Aí eu falei, não, quero conversar com você também, porque eu já tinha conversado com minhas coisas, mas acho que esse nome aqui é um nome pra gente apostar, porque não é que ele vai ganhar, que já está certo, que ele tem estrutura e tal, não, mas a gente precisa plantar uma semente, precisa levantar, acho que um grupo novo de pessoas com pensamentos, ideais que pensam realmente no desenvolvimento do nosso município. Porque esses lados que estão aí, cara, parece o Teatro das Tesouras, né? Então assim, tava complicado, não via futuro nisso. E aí nesse mesmo dia eu fui pra academia, né? Quando eu voltei, parei na padaria lá, conversei com ele, tivemos uma conversa lá, eu falei, meu amigo, eu tô contigo, tá? Tamo junto nessa aí, fui firme, tomei uma decisão ali importante na minha vida, mas eu sabia, só que esse era um projeto, cara, assim, eu pensava assim, cara, talvez seja daqui a 8, 12 anos, 16 anos, mas a gente é muito novo, então vai acontecer um dia, entendeu? A gente vai chegar, isso eu tinha muita convicção, assim, que a gente ia chegar lá um dia. E aí, assim, para fortalecer o grupo, né, ele conversou comigo, perguntou se eu ia sair como candidato a vereador, né, para fortalecer a chapa, né. Aquele período a gente começou tudo do zero, não sabia como é que conseguia partido, enfim, foi uma jornada nova, um aprendizado novo. E aí ele perguntou de mim se a gente poderia vir aqui em Manaus, né, se eu poderia acompanhar ele, falei que sim, com certeza. Viemos aqui, teve eu, ele e o Dr. Junei, né, médico aí. E aí nós procuramos os partidos aqui, começando tudo do zero, tudo muito em cima, né, que ele lançou o nome dele ali já no ano eleitoral, assim, nas vésperas de tudo. Corremos atrás do partido e para fortalecer, assim, eu lancei meu nome, né? Chegou um período até que eu nem queria sair como candidato. Mas aí foi uma experiência, porque, assim, eu gosto muito de experimentar as coisas, assim, para ver se realmente, se a gente fizer de uma maneira diferente, se vai acontecer, né? Então, eu costumo dizer que a prática é o critério da verdade. E aí eu fui, cara, vou me lançar como candidato e vou criar projetos, vou levantar a pauta do setor primário. Eu olhar para a Câmara de Vereadores, eu não via ninguém, na verdade nem hoje existe ainda alguém que levante essa bandeira, né, de maneira firme, de olhar para o agricultor familiar, pô, de ter projetos voltados para isso, né, que hoje o produtor de alimento ali é ele, né, e são as pessoas que mais trabalham, infelizmente ainda não tem esse olhar especial, né, como deveriam. E aí eu levantei essa bandeira e a bandeira da juventude também, né? Já tinha sido aprovado nos concursos bons aí. Eu falei, opa, agora vale a pena sair como candidato a vereador, por quê? Porque eu tenho minha estabilidade financeira e assim, o salário do vereador para mim, se eu quiser, sei lá, de repente no mês aí, doar todo, isso aí não vai interferir, né, no meu bem-estar. E aí lancei alguns projetos, né? Fiz uma campanha voltada muito à pauta de projetos, né? Fiz alguns discursos, né? Graças a Deus nunca xinguei ninguém, chamei alguém de nome, apontava as falhas, mas ao mesmo tempo apontava as soluções, né? Que eu achava plausível para aquela situação. E aí eu lembro dos projetos que eu criei, um era o Plenário para Todos, né? Que era um projeto que fazia com que todo mundo de Juruá pudesse ter acesso a plenário, inclusive até de fora do município, né? Hoje com o advento da internet. Como é que funciona?
A intenção era colocar alto-falante fora da Câmara dos Vereadores, para quem estivesse nas redondezas poder ouvir o que estava acontecendo lá dentro, nas reuniões. Uma transmissão ao vivo, né, pela rádio também, para alcançar o pessoal, principalmente dos interiores, né? Porque a plenária é de toda, é do povo, né? E hoje está lá dentro. Aí eu vejo assim que muitos vereadores até reclamavam, né? Assim, não dá público aqui. Só que a plenária ela acontece num período onde a gente está trabalhando. Eu não consigo participar da reunião, porque eu estou lá no IDAM, estou atendendo. A dona de casa está fazendo os afazeres dela, o cara tem que ir pro roçado, né? Então assim, o cara vai ter que se abster do tempo dele para estar lá assistindo uma reunião que talvez não seja proveitosa assim, tanto, né? Dependendo da situação, é claro. E aí eu criei esse projeto, né, que era justamente para isso. Hoje, com o advento da internet, a gente pode até incorporar, eu vou até escrever esse projeto, está escrito, né? Tem um vereador aí, né, que é o meu parceiro Rendes aí, a gente está alinhando para colocar esse projeto em pauta, porque hoje, né, como a gente tem as Starlink, a gente consegue fazer até uma plenária ao vivo, né? Ali uma live, e ali vai ser interessante, porque a gente sabe quem está votando coisa boa, a gente vai saber quais são os projetos sendo pautados, quem está faltando, né? Quais são os vereadores que estão sendo nascidos, quem realmente que está colaborando, porque isso vai servir demais para a tomada de decisão lá do eleitor no próximo pleito. Aí dizer, poxa, esse aqui realmente merece meu voto, porque realmente ele fez um bom trabalho, discursou bom, votou bons projetos, entendeu? E não está ali só fazendo assistencialismo e tudo mais. Então ajudaria. Esse era um dos outros projetos que eu tinha, um era o pré-militar também. Pré-militar era um projeto preparatório, né, para as escolas militares, 0800, aí, principalmente pessoal de baixa renda, né, para esses jovens, voltado para a escola de ciência das armas, escola de cadete do exército, né, a IBK, que é a escola preparatória de cadete do ar. Então a gente ia tentar levar isso para os fuzileiros navais também, né. Então a gente ia levar isso, era um dos projetos que eu apresentei, enfim, apresentei alguns projetos. E aí eu vi, cara, assim, que só isso é insuficiente, entendeu? Hoje, assim, infelizmente, cara, assim, a gente tem que falar com isso com dor no coração. De que hoje a massa do eleitorado, ela não quer saber dessas coisas. Infelizmente, entendeu? Não resolvi usar dinheiro, nada, até porque não tinha, né? E nem procurei patrocínio de ninguém, entendeu? Até recebi alguns aí, assim, algumas pessoas, né, querendo investir na minha campanha, né, pensando nisso, e eu falei que não, eu ia fazer uma campanha 100% orgânica. Né, ali levando realmente propostas em cima de dores que estão no município, em cima de problemas que eu via que precisavam ser solucionados, né? E aí sim, infelizmente, felizmente na verdade, eu costumo dizer, não ganhar a eleição foi uma resposta às minhas orações. Orava a Deus, Senhor, se isso aqui for para ser uma coisa boa, né, que eu ganhe, mas eu vou continuar fazendo desse jeito. Mas por incrível que pareça, meu amigo, assim, eu gosto de relatar que eu cheguei em casa de pessoas e falar assim, o que o senhor tem para me oferecer aí? Porque se o senhor resolver o meu problema, eu vou resolver o seu. Então isso eu ficava muito triste, entendeu? E estar ouvindo aquilo de eleitores. Assim, isso dói, assim, eu falo assim, não são pessoas que olham assim, não, porque é moleque aí, não, eram pessoas até que eram pais de famílias, entendeu? E isso dói muito, assim, pra gente ver e se decepcionar. Então eu caí na real. Ali eu falei, cara, isso aqui não é meu universo não, cara. Assim, acho que é até uma coisa que o Neto falou, de chegar em várias casas assim, às vezes. E infelizmente a mente do povo tá ali um pouco fechada, né? Então assim, como eu não ganhei para vereador, eu me encarei isso como uma benção. Por quê? Porque como eu não ganhei, o meu tempo eu consegui dedicar para estudar para essa prova da Polícia Militar. Né? E consegui aprovação para soldado, para oficial. E assim, foi muito melhor porque, não só para mim, mas Mandirão é uma cidade muito pequena, né? Quando você passa num concurso grande desse, quando eu fiz a prova lá em Tefé, quando eu corrigi, quando saiu o gabarito, o pessoal lá em Jurá estava sabendo já. Entendeu? Cara, tu arrebentou na prova e tal. Muito bom, né? Entendeu? E isso, cara, vai motivando o cara, poxa, o cara conseguiu, entendeu? Aí começa a vir contigo, começa a perguntar as coisas, isso é muito legal. Assim, por isso que eu digo, mesmo que eu não assuma o cargo de oficial, foi muito bom não ter ganhado para vereador, ter estudado para concurso público, passado num cargo tão grande para mostrar assim pro cara, não, pô, tu pode também, entendeu? Tu precisa fazer isso, isso, isso que tu vai conseguir. Tu vai conseguir também, entendeu? Tu vai ser do tamanho do teu sonho. E assim, foi uma experiência, foi legal. Depois disso, né, continuei no grupo, né, grupo da qual administração aí. Muita gente pensava, né, que a gente está nessa porque tu quer carro,
porque tu quer mamar, né, como fala assim, nas tetas da prefeitura. E eu quebrei as bancas, né, quando foram entregues todos os carros, todas as secretarias, e eu não assumi nenhum deles. Eu falei, eu não preciso disso, pô. Sabe por quê? Porque graças a Deus eu corri atrás da minha estabilidade. Eu sou concursado, entendeu? Trabalho no órgão do Estado, eu não preciso de nenhum outro cargo do município. Eu tenho todas as ferramentas para colaborar com o desenvolvimento do meu município. Porém, eu preciso que tenham lá pessoas que sejam responsáveis. Porque, assim, do ponto de vista financeiro, eu não vou ser afetado. Eu não era afetado pelas outras administrações, apesar de receber ameaça e tal. Ah, se tu tá apostando muita coisa. Eu sempre fui um pouco crítico, né? Em algumas situações que eu acho errado. Nesse negócio que dizem que eu ia pegando o processo, o negócio tá apostando. Então, assim, eu sempre fui um pouco crítico e, assim, eu recebia ameaças, pô. Recebia lá no trabalho. Ah, falaram que vão te transferir. Então, eu falei, tá bom, tenta sorte, né? Porque o azar já é certo. Porque eu tenho certeza que eu fui lotado aqui porque o órgão me colocou aqui. Então, nem que seja pelo mandado de segurança, eu volto pro município. Pode ficar tranquilo e sossegado. E é isso que eu tô falando, cara. Essa liberdade de pensamento que a gente tem. É muito bom. Eu chegava no palanque, fazia os meus discursos e poderiam se bater do jeito que se batesse, pô. O cara ia se fazer o quê, né? Eles queriam atingir as pessoas que estavam periféricas aqui, entendeu? Mas a gente, ele não consegue. E isso é muito legal. Foi uma experiência legal, né? Continuo no grupo, né? Tô feliz com os trabalhos, né, que vêm sendo executados. Eu não me arrependo, né, do apoio que eu dei, ao decorrer desses 4 anos assim que a gente passou de batalha aí, né, trabalhando, né, procurando alimentar a mente do nosso eleitor, né, das pessoas, né, que precisam ali de uma boa administração, né, ensinando para eles o que é o assistencialismo, né, como fugir disso, né, e procurar ter uma cidade que seja realmente desenvolvida, cara. É muito bom. Hoje eu falo com minha esposa, a gente pega a nossa moto, vai passear, cara, assim, tu ter boas ruas, entendeu? Tu ter boa infraestrutura, né? Possivelmente na frente uma estrada pavimentada para servir lá para as pessoas que eu atendo. Às vezes tem área, Francisco, que eu não consigo acessar. Na verdade que eu não consigo, eu tenho dificuldade, porque eu procuro em todo canto. É muito difícil você chegar, você se pergunta, cara, como é que o cara tira 10 sagas de farinha daqui? Entendeu? Porque não tem a administração pública, não teve esse olhar para essas pessoas que trabalham tanto. Entendeu? Então, assim, a gente tá vendo hoje, eu almejo um futuro na frente que eu possa usar a estrada não só para o meu trabalho, mas para o meu lazer, para minha esposa e para minha filha. Isso é muito legal. E é por isso que eu acreditei nesses ideais. O resultado da colheita que a gente fez lá em 2020 foi muito mais rápido do que eu imaginava. Né? Que não fala assim, até era um projeto futuro. Mas graças a Deus, assim, que aconteceu de uma maneira até rápida. E hoje a gente está, né, colhendo frutos de tudo isso. Cara, que bom, mas assim, pretende voltar a concorrer? Bem. Vamos deixar essa. Não, assim, como vereador não. Não, né? Como parlamentar não. Cargo executivo, eu deixo na mão de Deus. Eu quero hoje, eu falo assim para minha esposa, hoje, qual é a minha meta? Eu construir a minha estrutura, construir estrutura para minha família, cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, né, fornecer coisas que a gente consegue fornecer hoje para eles. Hoje eles vivem mais no interior, onde eles gostam de estar vivendo, e é muito bom a gente fornecer lá uma casa bacana, que nem agora ele falou, meu filho, está acontecendo isso e tal, deu um problema aqui no nosso motor, e a gente poder ter recurso financeiro. Aí assim, não, pai, deixa que a bronca a gente segura, né, mandar pessoas para trabalhar lá. A gente tem um grande projeto agropecuário lá no nosso imóvel rural, né. Eu e do meu irmão Anderson, a gente tem um projeto lá, a gente está montando a fazenda de açaí, né, com outras culturas, e tem outros projetos para lá. E assim, esse período agora é a hora de cuidar da família, entendeu? De montar a nossa estrutura. Se lá na frente for da vontade do Senhor, que tem alguma coisa, tudo bem, né? Se não for, beleza, não tem problema, que o nosso município ele seja entregue nas mãos de pessoas responsáveis, entendeu? Na mão de pessoas que saibam usar os recursos públicos, e que a nossa cidade ela possa desenvolver. É isso que eu desejo. Cara, muito obrigado mesmo por essa parte da política aí, com a experiência e tanto, né? Assim, um aprendizado. Quem sabe chega aí no executivo Sai como no executivo que eu vou lá pro legislativo.
Família e Fé, esse é um quadro que é bem interessante para a questão da espiritualidade, porque a gente, pelo perfil dele, tá lá, servo do Deus Altíssimo. O que significa para ti ser servo do Deus Altíssimo? Cara, assim, a gente tem que estar disposto para seguir, né? Eu acredito muito que tudo que eu tenho de bom até hoje foi porque Deus foi misericordioso comigo, né? E assim a gente tem que retribuir pelo menos um pouco, né? De todo esse amor e misericórdia, né? Que Ele dá pra gente, que Ele fornece todos os dias, né? Inclusive hoje eu tô vivendo, tô aqui, tô tendo a oportunidade de estar aqui porque Ele foi misericordioso. Exatamente. Mais um dia comigo e me concedeu o fôlego de vida, né? Isso eu fico muito honrado por isso, por esse Deus maravilhoso, né? Antes de conhecer minha esposa, né? Eu era uma pessoa assim, muito cética, né? Eu gosto de tecer algumas críticas, porque às vezes quando a gente entra num mundo acadêmico, muito de pesquisa, de estudo, vai estudar física, né? Estudar química, essas coisas, a gente acha que sabe muita coisa, né? Mas a gente não sabe de nada. E aí eu queria tecer alguns comentários, assim, até meio que equivocados. E foi através dela, né, que eu comecei a estudar a Bíblia, né? Eu li o primeiro capítulo da Bíblia inteiro, foi ela que me enviou, né, que nós estávamos se conhecendo ali. Por isso que hoje eu falo isso para todo mundo, que ela não é só minha esposa e nem a mãe da minha filha, não é só isso. Ela também foi um instrumento do Espírito Santo na minha vida, né? Amém! Isso é muito bom, hein? Eu tinha, assim, uma vida bem conturbada, cara, assim, bebia muito, né? Gostava muito de sair, né? E aquilo ali tava me levando pro buraco, né? Eu falo pra ela, assim, com muita segurança, amor, se eu não tivesse conhecido Deus, hoje talvez eu estivesse morto, né? Porque Deus, Ele me livrou da morte algumas vezes. Né? Na faculdade, no terceiro período, eu sofri um acidente, né? Fui arremessado de um poste pro outro. Caramba! Uma moto me bateu, né? E eu fraturei a região da bacia, né? O moço da virilha. E ali passei um mês sem andar, por conta disso, né? De sair pra festa, de beber e tal. E aí, eu lembro que no leito do hospital ali, as pessoas vinham pra mim, falavam que Deus tinha um plano na minha vida, e eu ignorei isso, né? E continuei ali naquela vida bebendo bastante. Em 2014 passei mal, né? Minha pressão subiu, porque bebia muito energético durante a noite. E aí a minha pressão subiu bastante. E eu quase também vou de arrasto. E aí foi o período assim que eu conheci ela e ela foi me apresentando a palavra de Deus, né? Fui começando a estudar. Fui vendo que aquilo fazia muito sentido, né? Porque, cara, eu me tornei engenheiro florestal hoje. Né? Foi porque eu estudei com base numa literatura. Então a fé é do mesmo jeito, eu fui vendo que tinha sentido aquilo que estava ali. E eu senti minha vida ser transformada, né? E hoje, graças a Deus, né, a gente tem esse privilégio, hoje eu exerço um cargo de ancião da igreja, né? É um cargo de muita responsabilidade, né? E eu estou no meu terceiro ano já consecutivo, já fui líder jovem também. E isso é muito, muito gratificante, cara. Eu sempre me cobro, né? Me cobro assim, Senhor, eu preciso fazer mais. Né? Eu gosto muito de pregar, né? Sou pregador também. Gosto muito também de passar estudos bíblicos, né? E graças a Deus, né, o meu irmão, o Wendel, ele através dos estudos que a gente está passando, ele e mais a esposa, né, também vão se entregar aí nas águas do batismo, né? Fico muito contente com isso, né? De ver pessoas assim que a gente gosta, que a gente quer ver no céu, né? Acreditando nas coisas que estão lá na palavra do Senhor. Cara, que legal. E eu ia perguntar isso, antes de ser o servo de Deus, antes disso, se tu era muito baladeiro e tudo mais. Assim. Muito mesmo, assim, hoje as pessoas olham pra mim e não acreditam, assim, que eu bebia bebida alcoólica. Tu bebeu aí? Tu bebia? Claro, eu bebi muito. Às vezes eu saía, cara, pra festa, passava assim de 4 dias, entendeu, bebendo. E uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Nem eu. Né? Mas assim, teve esse passado da gente, né? Teve todo esse passado e assim, mas é maravilhoso, eu não me arrependo, assim. Eu falo assim, é muito legal hoje, assim, eu ando por Juruá, quando é dia 1º de janeiro. Eu vou dar uma volta. Sempre a gente tem um ritual, eu, minha esposa e minha filha, né? No dia 25 de dezembro, que é o Natal, e dia 1º, Ano Novo. A gente vai andar na cidade, assim, muita gente amanhecida ali bebendo, tudo bem, né? Cada um faz o que acha melhor da vida. Mas eu respiro fundo, assim, poxa vida, assim, eu não tô de ressaca, eu tô bem, entendeu? Eu tô com a minha esposa, eu tô com a minha filha. Isso é maravilhoso. É uma outra experiência, outra experiência. Eu falo isso porque eu consumo bebida alcoólica atualmente, mas assim, o último fim de ano que eu passei
em Juruá. Eu bebi ali da festa da cidade, mas Natal e Ano não bebi. E eu acordei justamente assim, cara. É muito bom. É bom. Depois que passa tudo, você se sente muito bem. E assim, eu não me arrependo disso, né? Eu sinto feliz, assim, tive todas essas experiências no passado, né? Mas graças a Deus, assim, hoje a vida é outra, né? Isso é maravilhoso, né? Recomendo para todo mundo que seja também servo do Deus Altíssimo, né? Porque quando a gente honra Deus, Ele honra a gente. Eu não tenho dúvidas de todas as conquistas que eu tive até aqui, foi a mão de Deus na minha vida. Isso aí eu não tenho dúvida. Cara, é bem interessante, porque, tipo assim, o Deus vai me transformando também. Sim. Mas assim, a transformação, ela não é do dia pra noite, né? De jeito nenhum. Tipo, assim, eu falei hoje, não entendo meus stories, porque, ontem eu fui lá, tava lá no show do Ferrugem e tudo mais, na festa. Hoje já tava falando uma palavra aí que a Rose me deu. Eu falei, vocês podem me julgar de boa, mas assim, eu acho que a parte de eu estar no mundo e ainda não ter esquecido de Deus foi essencial, porque a partir do momento que tu sai e esquece totalmente do que Deus te deu, sim, já é mais pesada a situação. É um processo, assim. E é o que eu peço de Deus, vai me transformando ao longo do tempo. É um processo, não é uma coisa que é do dia pra noite, mais, né? Mesmo hoje, você tendo cargos na igreja, você pregando, né, você orando todos os dias, isso não se torna melhor do que ninguém, entendeu? Isso aí, Deus, ele vai amar todo mundo de maneira incondicional, né? Inclusive, assim, se a gente não vigiar, né, a gente pode perder o nosso galardão, né, que a gente fala, a nossa coroa da vida, e uma pessoa que está lá fora pode conquistar. Isso aí é uma coisa natural, porque a salvação, ela é diária, né? Ela é todo dia, ela não é no batismo, ela não é lá um ponto, né, que já foi e acabou, senão é uma luta, né, que a gente enfrenta, que todo mundo enfrenta, entendeu? Todo mundo peca, eu peco também, né, mas é muito bom você ter a experiência e saber, assim, cara, assim, ter o sentimento de arrependimento, dar essa liberdade para o Espírito Santo, né, tocar nos nossos corações e fazer a gente reconhecer que a gente está errado, que a gente deve pedir perdão, e mais, mudar de atitude, isso é maravilhoso. Isso é dia a dia, né? Às vezes a nossa fé está lá em cima, às vezes está lá embaixo, às vezes a gente está confiando muito em Deus, às vezes a gente acha que vai dar tudo errado. Enfim, são essas oscilações. E o que vai garantir que a gente esteja todo o tempo, né, com aquele nível de fé, com aquela sensação, né, maravilhosa de que Deus está do seu lado, é a sua comunhão. Cara, e como assim, eu vejo assim, quando eu estava bem mais na igreja, cara, como as provações elas aumentam quando a gente vai tentar seguir, né? Meu Deus do céu. Muito mesmo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, né? Ela é contra os principados e potestades. São contra as criaturas tenebrosas desse mundo. Então, ao nosso redor, existe uma batalha espiritual que, graças a Deus, a gente não vê. Deus, ele não permite que a gente veja, né? Graças a Deus. Cara, obrigado por essa parte aí, saber que chegou em um nível que é visível, assim, família e fé. Sim. Família, fé e profissionalismo. Sim, cara, que maravilha, que tá estabilizado, tem uma família boa, tem uma fé fundamentada boa. Então, assim, muito obrigado por compartilhar esse lado com a gente, sabe, de espiritualidade mesmo. Bora finalizar com o último quadro? Galera, quando a gente vai passar pro Gritos da Selva, que é perguntas aleatórias aqui, comprometedores, tô brincando, mas... Gritos da Selva, vamos lá para a primeira pergunta, Anderson. Quem manda mais em casa, o Anderson ou a Maíra? Sim, cara. Eu sou muito claro, assim. Quando nós fomos construir a nossa casa, quem fez planta baixa, quem definiu onde ficava cada item, tudo foi ela. A minha esposa, eu falo assim que ela seria uma exímia arquiteta. Tudo que ela faz, ela me consulta, claro. Mas geralmente, o que ela decide me agrada demais. Então assim, eu falei, o que eu vou interferir aqui, pois onde é que vai ficar a pia, se que ela quer... Ela vem dizendo, não. Uma comida amazônica que não pode faltar no teu cardápio. O x-caboquinho X-caboquinho de assim, peixe. De peixe, um belo do matrinchã. Matrinchã, Um mês sem academia ou um mês sem internet? Um mês sem internet, sem dúvida. Sem dúvida. Esquece a internet, a academia jamais fica sem. E qual foi a maior mentira que tu já contou pra tua mãe na infância? Difícil essa. Difícil porque foram muitas ou porque não tem? Não, porque eu fui sempre muito claro com a minha mãe. Certo. Por exemplo, a primeira vez que eu bebi eu tinha 17 anos de idade.
Aí assim que eu bebi, eu fiz questão, tava aqui, estudava num colégio interno, né? Poderia ficar calado, tranquilo, eu não tava aí mesmo. Mas aí eu peguei o telefone e liguei pra ela. Mãe, aconteceu isso, ingeri bebida alcoólica, foi assim, assim. Quem é o mais ciumento de vocês dois? Maíra, com certeza. Se tu pudesse criar uma lei maluca pra Juruá, qual seria, assim? Abominar a cachaça na cidade. Eu não chamaria de lei maluca, mas uma lei necessária, que seria a suspensão das atividades no sábado. Ah, entendi. Por conta da igreja, tu fala desses princípios. Dos princípios. Quem é o amigo mais doido que tu tem em Juruá? Cara, assim, eu sou um cara muito reservado. A plateia tá te dando sugestão. Tenho poucos amigos mesmo, né? E assim, os que eu tenho, assim, tem uma conversa muito... Não que os outros sejam conversando top, né? Mas a gente conversa muitos assuntos mais sérios, né? Mas assim, hoje, assim, um cara que é meu amigo de infância, que voltou pra Juruá, que tá, inclusive, sendo meu colega de trabalho, é o Wender. Acho que lembrou do Quero, assim, ele é um cara... é um cara muito extrovertido, gosto muito dele, assim, ele é... de infância. Eu gosto do jeitão dele. Então, já, o teu top 3 de amigos de infância, eu quero te comprometer nessa parte aí. O Andrew é um. Eu lembro que quando eu não tinha televisão, eles tinham, né? E eu assistia da janela, era aquele cara que ficava ali olhando de longe. E assim, ele me convidou para entrar e todas as tardes a gente se desenha ali. A gente teve uma relação de amizade muito grande. O Misael ali, da filha da Dona Marina, assim, foi um cara... É Juruá? Juruá, ele tá aqui, tá morando em Manaus. Da infância ali, eu acho que o Rogério, filho do Serriqueto, assim, um cara que do intelecto, meu colega de aula, assim, um cara que a gente... Cara bom e tal. Pra finalizar, quem é a mulher mais bonita do que a Maíra? Tô brincando, não tem essa daqui não. Essa aqui que tá querendo a minha reação dela. Cara, muito obrigado pela tua participação. É um prazer enorme te conhecer pessoalmente, como eu já falei no início. Fica aqui o espaço também para fazer suas considerações finais. Para mim é só agradecimento mesmo por você estar contribuindo com o nosso projeto e apoiando. Sua participação já é um apoio pra gente. E, cara, fique à vontade aí. Eu tenho a agradecer, né, ao espaço, né, o projeto incrível esse do Francivan com o Leonardo, né, os mentores de tudo isso aqui, né, a gente vem aqui, a gente vê o esforço, né, de vocês, né, para fazer isso acontecer. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, né, para que mais juruaenses possam conhecer a nossa história e ver, assim, que nem tudo é vitória, cara. Muita gente vê a tua vitória, mas... são poucos aqueles que viram a tua luta, né? A tua batalha, né? Os desertos que nós andamos, né? Para conseguir chegar em um lugar onde tem água fresca, né? Então eu agradeço, né? Pelo espaço aqui, desejo sucesso. Obrigado. Né? Muito por esse projeto maravilhoso aí. Tenho a dúvida que vai alcançar muitos juruaenses, muitos jovens, né? Muitas pessoas aí que desejam, né, um dia chegar lá, alcançar os sonhos que muito tem carregado dentro deles. Então, muito obrigado pelo espaço, assim, fico muito feliz de estar aqui nesse período em Manaus e ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, eu quero agradecer cada comentário teu nos nossos vídeos, foi essencial pra gente continuar os próximos episódios e a tua participação é ainda mais um gatilho pra gente não desistir, sabe? E só para finalizar aqui, eu queria que tu indicasse 3 nomes que devem vir no Pode Dar Selva, contar assim um pouco da história. Se ele estivesse aqui no Amazonas, uma oportunidade, quando ele estiver aqui em Manaus, Dr. Junei, acho que é um cara que tem uma história incrível também. Luiz Rocha. Já me indicaram ele também. Florestal, claro, cara, sem dúvida nenhuma. E meu amigo Cilionei. É Cilionei Oliveira, 3º sargento hoje do Corpo de Bombeiros. Né? E se pudesse indicar o 4º nome, daí colocaria aqui Paulo André também. O Paulo André também me indicaram ele. Então fiquem à vontade se você chegar até você, se você puder encaminhar para eles também. São pessoas com histórias incríveis também, são juruaenses aí que... Sinta-se à vontade para fazer parte do nosso projeto. Já não pagamos nada, hein? Apenas uma água. Já vale. Tô brincando, mas vai chegar um momento. Tudo é com o tempo. Tá, cara, eu queria te mostrar aqui um recado de uma pessoa que mandou um vídeo aí para você. Uma mulher aí, Maíra. Rapaz. Homicídio triplamente qualificado. A gente vai ver agora o vídeo da mulher que mandou. A Maíra fica pensando aí, ó. Cara, só pra gente finalizar aqui o quadro.
E o episódio, né? Vai falar sobre o Anderson, né? Uhum. Anderson, meu filho, é um menino muito guerreiro. Muito guerreiro, muito inteligente. Ele chegar onde ele chegou, ele ralou muito. Muito, muito, muito. Ele foi muito guerreiro, muito inteligente, meu filho foi. Para ele chegar aonde ele está, ele passou poucas e boas. Mas meu filho é inteligente, ele é uma bênção de Deus, meu filho é. Então, se ele chegou e agora ele é uma pessoa do bem. Então, cara, é isso, sabe? Parabéns aí pela sua mãe. Foi uma aventura por causa que ela chegou assim, 2 caras estranhos na casa. O que eles querem gravar aqui? Mas é isso. Muito obrigado, cara, pela tua história. Tua mãe tem uma história incrível, que já conhece há bastante tempo. Muito obrigado mesmo e fique à vontade para voltar mais vezes, quando quiser. Gratidão, tá bom? Gratidão, assim. Então, é isso, galera. Esse é o Anderson Santos, nosso engenheiro. Nossa, viu todos os convidados que ele citou aqui. Obrigado, irmão. Tamo Até a junto, próxima.